é clássico aí. Vai falar do outro lado, Difícil inclusive, verso. aí, né, Lê? Bora, já tá pronto lá. Tá aí, ó. Meu pai, se eu não vou só pegar uma água aí, você já pode ir começando com nem lembro aí. Tá aí, ó. Reconhece algum jogador, Nix? Conheço. Pode olhar? Agora o Adriel ali, de nem lembro. Aproveitar que ele é o primeiro, olha. É, Esse Adriel. Nick Ninguém lembra, né? Ninguém lembra. Ele só jogou um jogo, né? Um Eu jogo, se acho eu que não me foi engano. só um jogo. Acho que ninguém da torcida lembra Hum, do Adriel. quem mais Acho que o Alberto. Nicolas foi bem, né? Nicolas foi vai bem, ordem ganhou 1 alfabética. milhão pro time. A gente vai nessa ordem aqui ou a gente vai escolhendo alguns jogadores? Pode entrar na ordem, de vez em quando te dar uma escapada aí. Calberg. Beleza. Colberg. Alberto. Nem lembro também. Acho que muita gente nem lembrou dele. É. Ele apareceu do nada nessa Copa Verde, né? Teve aquele imbróglio lá do empréstimo dele da América de Natal. Né? Ele ficou um tempo travado. Mas também não sei se ele poderia ajudar o Paysandu nessa reta final. Sinceramente. Mas acho que ninguém Acho que não tava nem no lembra plano, dele. né? Ele só veio treinar, eu acho. Acho que ninguém lembra dele. E esse aqui, tu lembra, Nix? Lembro porque eu trabalho com futebol, né? Porque se eu não trabalhasse, eu não faria ideia de quem é esse cara aí. Alan Acho que Cardoso, galera, o nome diferente desse do... cara aí. Lateral esquerdo que chegou pra... Mais um que chegou pra não jogar. Exatamente. Acho que diferente do Remo, né? Acho que o Paysandu teve muito desses erros. A gente acabou de olhar o Remo, eu acho que só teve o Edu. O Edu, no caso, de chegou e... Aliás, o Edu jogou ainda no jogo, mas... O Paysandu teve muitos desses, né? Alan Cardoso foi um numa posição que foi problema na temporada passada. O Paysandu até tenta trazer em quantidade, né? Israel, Leandro Silva, tem o Marcelo, tem o próprio Alan Cardoso, Jefferson, Diego Matos, Bruno Colasso. Teve bastante quantidade, mas a gente já chega aqui, né? No Alan Cardoso que nem chegou a jogar. Muita gente, se ele for andar no shopping, muita gente não vai nem lembrar dele. Lembra do Alan Cardoso. E o Alisson, Nix. Isso aqui é o Alisson. Decepção, né? Decepção. Esperava que ele fosse titular lá do Perema. Mas... Exatamente. Quando a gente fez o currículo, não foi, Nixon? A gente estava uma expectativa, talvez ele ser um dos titulares ali com o Perema. Acabou que foi o Denilson, que ele começa a titular a temporada, não o Alisson. E o Alisson, ele jogou no Operário, na Série B da temporada passada, e tinha até uma expectativa boa. Ele teve bons números ali, interessante, de lançamento, aproveitamento de passe, desarme e tal. Passe, ele teve bons números, a gente estava até com uma expectativa esperava boa. Que o Romércio foi quando tá na fase boa, sabe? De um jogador, de um zagueiro para ajudar, que tinha esse passe bom, esse lançamento bom, só que para ele também ficar reserva do Denilson, que o final foi muito ruim do Denilson, também não estava conseguindo jogar da melhor forma, né? Então acho que decepção foi mal. Decepção, né? Decepção. E o Ari Moura? Decepção ou diria mais? O Ari Moura, acho que poderia mais, né? Ele veio bem credenciado. O primeiro jogo dele é bom, né? Mas... Ele parecia ser mais promissor. Acho que ele é uma decepção que a gente não estava com uma expectativa boa, né? Ele foi um dos que chegaram da Série B. Foi até uma sensação, primeira impressão, né? De que o Paysandu estava até montando um elenco interessante. Mas talvez não conseguiu regularidade. Foi nisso. E tem uma questão extra-campo também, se eu não me engano, né? Também. Ele e Gogorlat, a gente já vai chegar nele também. Foi um dos ali que também não conseguiram se firmar nesse time do Paysandu. E no primeiro momento do Paysandu, o grande problema foi as pontas esses atacantes de lado. Eu acho que o Ari Moura não conseguiu nem se firmar. Acho que ele poderia muito mais. Tinha muito, né, Ale? Tinha uma galera aí, assim, e meio que ninguém deu certo, assim. Quem deu certo foi o que já tava no time. Foi. Então acho que ele poderia bem mais. Opa, peraí, tirei o Alisson. Acho que o Ari Moura poderia mais. E o Colasso? Decepção ou foi mal mesmo? Esse aí se livrou, foi embora. Acho que decepção, que eu esperava mais dele. Ele era o titular, assim. Jogou na França, né, mano? Tinha que jogar mais. Incrivelmente até ele caiu pra cima, assim. Foi pro Vila Nova.
Depois, Ele é bom jogador, assim, tipo, do contexto de Série D. Só que o ano dele foi muito mal, né, assim. é. E tu, Matheus, que tu acha do Colasso? Decepção? Decepção, né? Decepção. Ele Tá mutado. virou o ano Não, mal. eu tô escutando. Tá, É igual o ano sendo mal. mal. Tu que me mutou aí, Anderson. O- Eu acho que sabe, bem decepção, no mesmo nível do Alisson, sabe? É. E o Bruno Paulista entra no Esperava nós mais, avisamos? poderia mais. Ou foi decepção? Nós avisamos, Esse cara- eu acho. Ele pode ficar entre poderia mais, avisamos e decepção, assim. É. Se tivesse como é mesmo, uma categoria própria, dava pra botar ele lá. Mistura bem os três, né? É. Mas entra, acho que nós avisamos, né? Que foi muito avisada essa questão física dele. Sim. Foi Acho muito que- avisado. Eu acho que diferente de outro jogador que a gente vai falar mais pra frente, que chegou meio bichado assim também, eu acho que valia a aposta nele, porque ele tem um nível acima, é novo e na posição ali, sabe, não tinha... Foi no começo do ano, né? Então não tinha uma galera como tinha pro outro jogador que a gente vai citar depois. Então, eu entendo a contratação, mesmo o Paysandu fez muito isso, né? Muitos jogadores sem condições físicas, assim, razoáveis, né? Então, no macro foi um problema isso. É. Complicadíssimo, né? E esse aqui, tu lembra, Nix? Bruno, me confundia sempre, né? Os nomes aí. Bruno Paulo, Bruno Paulista, Paulo Roberto, Paulo Bruno Fonseca, Paulo. né? João Paulo, é. Nem lembro, E né? aí, o Bruno Paulo? 4 jogos? Lembra? Nem lembro. Foi um jogo ou 2 jogos que ele entrou? Acho que 4, ele chega a 4, mas ele entrou muito pouco. entra. É, Tem um que ele entra no final e é expulso até. É, tem isso. Ah, foi. Eu lembro desse. Esse é o Vitor Andrade, gente. São outros jogadores. O verde e vermelho do Vai. Gabriel Gaia. E acho que o primeiro discussão aqui, o Darley. Gol do Verdão. Hein? Verdão. Não, acho que categoria Foi de bem cima ou do poderia Darley. mais? Talvez. Eu não sei, cara. Acho que ele Eu poderia acho que foi mais bem porque ele. dentro do esperado. Foi. É, Eu também pode acho. ser. Eu ia falar do poderia mais por conta dos treinadores que preferiram o Grampola, não sei porquê, do que ele, sabe? Aí entra na injustiça, né? Da escolha dos técnicos. Ele Eu poderia acho até que ter isso seria ganhado uma mais boa minutos. também. Pode É verdade. ser. Mas, tipo, acho que ele foi também muito aclamado pela torcida, né? Acho que muito quanto também da má fase do Grampola, Thiago Santos, o atacante passado, né? Acabou que criou esse hype em cima do Darley, né? Dessa querer ver ele jogar, né? Mas eu acho que ele foi bem mais injustiçado pelos técnicos. Dentro do que... da pouca chance que ele teve, né? Acho que ele foi bem. E até fez 2 gols agora contra o Castanhal, não foi? Foi 2 gols. Thiago entra nessa aí também? Do injustiçado, né? Acho que entra. Acho que entra, hein? Cadê ele? Também. Que cara, o Grampola teve muitos minutos. E quando ele entrou, ele não foi bizarro assim, sabe? Não foi Não. nada demais. Poderia até entrar num jogo pouco, sei lá, pouco usado. Mas foi bem diferente mesmo. Pode entrar no pouco usado, né? Acho que injustiça acho que é um pouco pesado, mas ele poderia ter entrado mais, né? Acho que esse é o ponto. E esse aqui é o primeiro, hein? Denilson. Decepção foi mal. Esse ano foi bizonho. Uma decepção muito Dá mais que o currículo que ele veio, né? Cara, sabe ele qual é a veio do parada? Santa Cruz, né? Ele joga bem numa posição que não é a que jogou mais na carreira, sabe? Então, criou até expectativa. Quando ele for pra posição dele de fato, né? Ele jogou como volante, pra quem não lembra aí, no começo do ano, tava bem. Aí eu imaginava que quando ele fosse ser um zagueiro, realmente, né, ia melhor ainda, e ainda ia dar de passo lá atrás, né? E, cara, os últimos jogos dele foram terríveis, assim, muito ruim mesmo. Muito ruim, Até né? no comentário do Francisco aqui, né? Que o zagueiro foi um dos problemas do Paysandu também, né? O Denilson entra nisso, porque o Alisson já entra nisso, né? Mas o Denilson entra também, porque ele foi até bem de volante, mas de zagueiro
não foi incrível. Ele é mais zagueiro do que volante. Se a gente for falar de... Eu tenho ele Jogava jogava de Tá, volante. repensar nisso, Matheus. Santa Cruz. Jogava. Ele Ele até jogava jogou no também. Paysandu. Mas ele também era zagueiro lá. É tipo o Nathan Santos, né? Do Atlético. Mais ou menos. Nathan Silva, na verdade. E o Diego Matos. Dadas as proporções, né? Foi um dos piores, Diego Matos. Sim, as proporções de Eu acho que ele 100 foi a uma 0. decepção. Acho que ele foi uma decepção. Acho que ele foi mais mal do que decepção. Porque, tipo, ele foi mal, mas, tipo, acho que entra um pouco parecido do Wallace, né? Que acho que até pior, que ele tem mais. A idade dele, né? É mais avançada. E ele evoluiu muito pouco. Muito pouco Ou não evoluiu, né? desses anos pra cá. Ou Ele viveu do gol do Repá, né? Uma vez eu disse pra vocês isso. Ele vive do gol do Repá que ele fez lá em 2019. Só que mesmo em 2019 ele foi um pouco melhor do que ele está sendo agora. O Knicks até lembra daquele jogo contra o Londrina, que foi uma das únicas ali defensivas dele. Foi boa. Mas de resto, foi muito pouco, né? Acho que é um jogador ali que eu acho que ele evoluiu muito pouco, né? Nesses anos de Paysandu. E deve estar E indo era pro pra Havaí, né? ser a temporada Tá certo. dele, né? Porque ele virou titular, porque não tinha. O Colasso vai embora, os outros nem conseguem jogar. Era pra essa Lembrando que temporada ele de ia sair. afirmação dele. Lembrando que ele ia sair no meio da temporada. Pensando que ia ficar, acho que sem lateral, né? Acaba que fica com ele e libera o Colasso. O Elias pouco usado, Não sei nem quem é, mano. Acho que ele vai mais pro nem lembro do que pouco. nem usado. lembra? É porque ele chega com um certo nomezinho. Olha que eu sequei esse ano, mas eu não lembro desse cara aí, não. Eu quero deixar Chapecoense. O Francisco E acredita esse aqui, que o Danley lembra? foi injustiçado. Olha, o Reisso já tá dando spoiler aqui. Calma, Reisso. Calma. E esse aqui, vocês lembram? Quem é? Grande Esse não, esse aqui, ó. Lembro. Eliezer. Esse aí pode botar em decepção, né? Decepção, né? Queria Cara, ser ídolo. Eu acho que Coitado. todos os meio-campistas do Paysandu vão entrar em decepção. Foi mal esse ano. Se não forem todos, quase todos. Isso aí vai pra lá todo bicho da história do clube. Porque chegaram uns 30 meias centrais, barra volante, barra Foi. meia aí nessa função e ninguém sabe. Vou pensar em um nome. O meio-campista titular do Paysandu esse ano. Rui? Não, Rui. Não era também. Ele era titular, mas muito porque não tinha outro durante quando ele estava. Talvez o José Aldo se salve, ele que chegou no finalzinho agora. Ele vai lutar esse mês, né? Esse aqui é o Flávio, pra quem não sabe. Pouco Flávio, usadíssimo. pouco usado. Eu tenho até medo de Flávio, que eu lembro do Caça-Rato. Tô com medo já. Tá aí, a outra decepção maior do que cair é buscar o Caça-Rato no aeroporto. Foi lá, Lucas? Eu, graças a Deus, nunca gastei meu tempo com isso. Foi o Fred Gomes, que foi na época do Fred Gomes, o Caçarrato? Foi. Não, foi? Ele é 2015. Mas foi no comecinho, né? Foi uma das primeiras ali. Foi? E o Gabigol. Gabigol Esse é o foi Gabigol. bem. Foi bem, né? Foi Ganhou bem. o título. Ele ganhou o o título, né? Verdade. Ele iria no pouco usado também, mas ele mais foi bem do que pouco usado. Foi. Eu não entendi ele não jogar, sinceramente. Fez a Até a função gente tem que dele. colocar alguém e não foi bem, né? E poucas O pessoas. Nicolas foi bem, mano. O Nicolas foi bem também. Deu 1 milhão pro Paysandu agora. Foi bem. Um sei pouco o que é. do pouco usado e do foi bem, né? Mas é até curioso que tipo, ele foi embora, mas eu não sei se ele fez falta, mas tipo, ele ganhou um título. Isso aí é um fato. Mas, Esse de sem noção. tipo, passou Não, imagina o Ele não dá do Itamar. Gampola. Isso aí agora a gente olhando a Correr obra ele pronta, ia, né? né? Poderia ter muito mais chance que o Grampola. Estavam falando lá do Matheus Oliveira de não ter sangue. Entra naquela do Laércio, né? O cara não foi usado e a gente não sabe por quê. Pô, é verdade, né? Se o Matheus Oliveira não tem sangue, o Grampola, então, mano.
Não tem nem plasma, né? E aí é que tá, né? Nem culpa do jogador, né? Tentar trazer ele para fazer algo que ele claramente ele não conseguia. Né? Ah, jogar bola, né? Claramente ele não conseguia mais. E o Igor Goulart? Foi mal, né? Decepção. Foi mal, Mais decepção, né? decepção do que foi mal. Decepção. E tinha futebol. Ele e o Ari tinham futebol, né, mano? Esse que é o papo. Olha, minha opinião, né? Eu acho que ele foi um dos piores do Paysandu esse ano. É que ele não era pra ser titular. Ele era pra ser opção, só que ele virou titular em algum momento, sabe? Pô, o Ari tipo saiu e ele virou lá. titular, né? Foi isso que aconteceu. É. O Paysandu mandou o Ari É. cedo demais embora, se eu não me engano, por conta da polêmica de isolamento, etc, né? Ele e o Igor Goulart. Acho que os dois foram juntos, né? Embora na época. Não. O Ari foi Ari primeiro, subiu- o Ari Igor subiu jogou um pouco jogo. antes. Ah, Aí o foi. Igor jogou um jogo, se eu não me engano, foi até a semifinal de ida, né? Contra a Tuna. Aí tomou aquela sacolada básica, né? Aí ele já foi embora já na semana. Quem É é verdade. que te chama de ponta serelepe? É tu, Lucas? Ponta Serelepe, não era eu, não. Deve ser outro. Não é tu não, né? O Igor é Serelepe. esse cara, assim. Alguém falou em alguma live aí que o Parense adora um ponta serelepe. Ele entrava no segundo tempo, até entrava bem, mas a gente sabia, né, que para O único titular já último pegava. ponta Assim. Serelepe que deu certo foi o Rony aqui. E o. Isso aqui é bom, hein? Israel. Mas Uma deixa parte- depois. Vai Vai, lutar né? também, o Adesanya vai lutar esse mês. Eu acho que ia ser polêmico nessa. Eu boto ele aqui. Deixa o Israel para depois. mal. Né? Caraca, Deixa mano. pra Foi depois. mal, cara. Eu acho que ele não Deixa entra nem pra na depois. lista, velho. Deixa pra Sinceramente. depois o Matar vai. Deixa o Israel para depois que eu vou justificar meu ponto. Né? O clima acha que o Diego Matos não foi decepção. Ele jogou bem, pensando que não ajudava. Não matou o Havaí, que é. Eu não sei não, hein? Jesus amado, hein? Caraca, eu pensei que Cara, eu era zoeiro. se ele for pro Havaí do jeito que ele tá agora, ele volta, sabe? Emprestado, vai Acho que não vai. No Uma máximo, um Série A não tem aspirante. como não. O Ipe Olha subiu isso, pro Pernambucano Havaí. Série A, eu acho que ele vai parar lá, pô. Se o Havaí ainda tiver com vontade também, né, velho? Sinceramente, assim. Ainda mais que sobe. É. Não, o Havaí vai montar aqueles elencos que ele montava quando tinha o Marquinhos ainda atuando e tal. Os elencos E o típicos Jonathan? para lutar pelo 17º e 16º lugar. O Deixa Jonathan eu é a falar um maior pouquinho decepção desse time. desse Jefferson aí, que o cara Fala aí chegou do e Jefferson. Ah, sim, ele sim, nunca sim. jogou, assim, ele ficou, sei lá, uns Bota dois ele junto meses. com o Alan aí, Quem é esse cara, mano? por uns 2 meses. Bota ele O junto cara com o ele Alan. chegou pra ser opção na lateral esquerda, porque não tinha ninguém. Só que ele foi uma ou duas vezes pro banco, acho que uma só, tipo, ele não conseguiu entrar. Gastou dinheiro, porque eu não acredito que ele venha vindo pra cá de graça, né? Faz tempo. Acaba aqui também ali se cuidando, sabe? Então, é um cara que gastou dinheiro e que veio pra cá e não fez nada, sabe? Eu coloco a culpa toda nele? Não, porque não é possível que alguém não tenha conseguido ver que ele tinha condições de jogo. Num campeonato que já tava mais pro fim do que pro começo, sabe? Então, isso aí é total culpa do Paysandu. Ele foi pro banco 3 vezes. Contra o Vai Ferroviário, gestão, né? contra o Altos e contra o Manaus. Em quanto tempo, Matheus? Ele chegou, deixa eu ver aqui quando ele chegou certo. Ainda renovaram o contrato dele, né? Pro quadrangular. Foi porque ele tava Mas foi mais pra- vendido, né? Para tratar da lesão dele, eu Ele acho. chegou em junho, dia 21 de junho, aí foi pro banco em 3 jogos de julho e saiu do Paysandu um dia desse aí. Depois do quadrangular. Mano, Demorou. do jeito que Saiu tá. em setembro. Chegou em junho, saiu em setembro e só foi pro banco em 3 jogos de julho. Inacreditável. Absurdo. E o problema é que o Alan também, né? O Alan não joga Mesma também. coisa, mesma Foi- situação. É. Cara, o Paysandu não conseguiu repetir o erro 2 vezes. Inacreditável isso. Inacreditável. Irmã coloca E o Jonathan? na decepção aqui. Maior decepção do ano, né? Essa aí Eu acho que é. É o cara com mais bola do elenco, né? É. Acho que tanto de imprensa, torcida, a gente Do esperava. próprio Jonathan, eu acho que ele não gostou do Também, o ano próprio dele. Jonathan esperava recuperar o futebol dele no Paysandu. Mas não aconteceu, né? Impressionante. E nem era assim A gente-
Ele tinha sido o Super último caso problema bem sucedido de atravessada, né? Da avenida. Sim. Que ele saiu do Remo na C, foi pro Paysandu na B. Jogou bem, foi titular. Fez aquela campanha lá do Foi top bem com o 10. Daldoso. A gente tinha uma boa expectativa, né, sobre alguns jogadores do elenco do Paysandu e no elenco geral, porque alguns vêm, e não que eles jogavam muito, eram titulares, mas alguns vêm até da Série B. Então tinha uma expectativa boa em alguns jogadores, só que, nossa, foram muito mal. O Jonathan foi um jogador que ele veio outro, assim, parece que ele não conseguiu se adaptar ao que ele virou, sabe? E foi muito mal mesmo. Se for analisar esse elenco, por exemplo, o Paysandu pegou jogadores de destaque, né? Tanto do Santa Cruz, de campanhas que tinham sido boas, né? O próprio Denilson, o Paulinho também não passou pelo Santa Cruz Sim. do ano Passou. passado. O Jonathan, que era para ser um reforço bom. O Ari, que jogou pelo Confiança, ele jogou jogos importantes pelo Confiança. O Jonathan na veio do Série B. O Náutico. próprio Alisson, que veio da Série B, o Alisson, Jonathan vieram da Série B. Não, como disse, não super titulares, mas que, pro que eles apresentaram, o Alisson a gente nem viu. E o Jonathan, pelo que apresentou, parece, sei lá, velho. É. Aconteceu alguma coisa que ele simplesmente não conseguiu jogar ok na Série C. Sabe? Não digo nem jogar bem, eu digo jogar ok. E o João Paulo, nem lembra? Pouco usado, Decepção, tem uma Não, decepção. Cara, Porque ele entra na decepção. Ele é os minha primeiros jogadores que a decepção. gente faz de currículo, né, Matheus, assim, tipo, tu olhar Foi. e ver que o cara tem talento, assim, e sei lá o que aconteceu, velho. Douglas perguntou se o Alisson chegou a jogar, ele jogou durante o Parazão. Na Copa Verde. Copa Verde. Copa Verde, Parazão também, ele jogou alguns jogos. Deixa eu ver se acha que eu lembro dele de um jogo. Ele não é um cara super velho, sabe? Ele tem 28 anos. Então não é. Ele Tá no jogou. auge já, né? Ele jogou o começo do Parazão, ele jogou a Repar. Né? Ele jogou o Repar. Ah, verdade. Boas recordações. Teve gente falando que o Ian fez falta nesse jogo. Ah, Com foi. certeza. Eu lembro. Poderia ter sido 6. Eu lembro desse comentário. Então ele jogou um pouquinho, só que subiu na Série C, né? Ele fez 2 jogos na Série C. Só. José Aldo. Acho que Foi bem. as únicas contratações Foi bem. boas do Paysandu, né? Um dos poucos foi bem aí. É. Vão ser Enquanto poucos ele aqui. conseguiu jogar, né? É, exatamente isso. Enquanto ele conseguiu jogar, ele foi bem. O problema foi Foi lesões. vítima do problema recorrente aqui do futebol paraense, né? De apostar em jogadores que estavam sem ritmo de jogo e acabar custando caro, né? Ele não jogava desde abril. Foi. Por exemplo, eu acho que Uma ele bosta, foi né? muito bem. Esse aqui é o Kervin, pouco usado. Só lembro da estreia dele no Parazão. Lá na Naquele base, jogo que o Paysandu usou muito de Jogou reserva. aquele que o Colasso estava de meia, tudo. Eu acho que ele jogou. Aí jogou eu lembro que ele jogou na estreia. uma galera aí. E eu acho que naquele contra o Acho que Águia. ele joga na Copa Verde Esse time era também, né? muito bagunçado, meu Deus do céu. Aí ele Colosso joga. de meio. Na Copa Verde, eu acho que ele não jogou, não. Kervin? Mas acho que foi a do passado. Não, a do Assim, do, Depois não enfrenta o da Manaus. outra Copa Verde. É assim. É. Ah, ele jogou. Esse ano também. Jogou. Olha aí, galera. Eu gostou ficaria do- com o José Aldo aí, com o José Pedro falando aí. Eu ficaria com ele essa temporada. Era Seria um um dos dos que eu queria caras aí pra- no Remo, por exemplo. Pra do Remo que eu começar fiz. um elenco. Recuperar ele. Pra atravessasse ele seria uma boa atravessada. Ele e o Marlon, né? Interessante. Uma série C, então. Né? Os caras aí. A gente vê o que dá certo e atravessa, né, mano? É isso. Atravessaria o Laércio, Lucas. Esse aí pode mandar de volta pro Cruzeiro e tocar fogo nele. Não tem problema, não. Cara, ele Laércio, entra no pouco mais usado, eu injustiçado? acho, velho. Ele entra no pouco Injustiçado ou pouco cara. usado? Pouco usado. Gente, ele não foi pouco usado, né? Porque ele não jogou praticamente. Jogou uma Sim. partida, eu Sumiu acho. do time, cara. Teve uma época que ele sumia, a gente não sabia se ele ia ficar ou não no Paysandu, sabe? Porque nem relacionado mais a guerra. Isso que é estranho. Eu acho que ele poderia ser mais usado, pelo que a gente viu também de outros pontas, né? Ele poderia ter sido mais usado, mas Laércio, não entende o jogador, o técnico não coloca ele nem no banco, né? O José Pedro pergunta aqui, quem é Laércio? Tá Não, vendo? Isso que eu ele tô falando. botaria, eu nem lembro.
Lá essa é da novela, pô, que morreu no final. Pô. Ixi, esse aí é pra poucos, ó. Ei. Morreu assassinado no altar. E o Leandro Silva. Foi bem, né? Ou foi bem? Ele faz uma história muito boa, mas depois eu acho que ele não Cara, repetiu. naquele jogo contra o Ituano, que foi a vergonha do ano, né? Não, vergonha do ano foi o 4-2, né? O jogo contra o Ituano, ele foi o único que conseguiu fazer alguma coisa daquele jogo lá. Melancólico. Cara, eu não sei se, por exemplo, ele entra na categoria que eu acho que eu colocaria o Paulo Roberto e o Marino, que é no Nós Avisamos. Ele sentiu muita parte física no final. Foi. Muito. Ele se doou bastante. Mas sendo desabou no final da Série C. Muito porque os jogadores mais envelhecidos não aguentaram, sabe? Não vou aguentar. Cara, o Marino, se você for ver o 4-1 lá, o 3-1, perdão, do Ituano fora de casa, o Marino não tava conseguindo jogar, sabe? Não é culpa do cara, podemos dizer assim, porque só tinha ele. E tem 35 anos tendo que correr tomando contra-ataque o tempo todo. E o Leandro acho que sentiu um pouco isso também. Parece que ele pagou caro, né? Uma dupla Ele entra de... no Nós Avisamos, que eu acho que tecnicamente é um cara que foi bem, só que fisicamente ele não aguentou. Eu acho que ele foi bem, mas ok. Ele foi bem, mas acho que ele não conseguiu repetir, manter uma regularidade, eu acho. Mas realmente ele sente essa parte física, a gente avisou, né? De vários. Eu acho que pode até colocar o Marino e o Paulo Roberto aí nessa duas. Acho que a gente está até evoluindo nesse sentido, né? De uns tempos para cá, porque eu lembro muito de jogos, por exemplo, da dupla Repar, que o pessoal colocava como dúvida certo jogador, ele entrava em campo e dava os 15 minutos de jogo, ele já saía lesionado. Ele já saía lesionado e queimava uma substituição que claramente o cidadão não estava pronto para aguentar aquele jogo, aquela intensidade e tal. Estou sentindo que foi mais ou menos isso que aconteceu com ele, né? Com o Enes também pode ter acontecido. Com o Enes, com o Siqueira, um monte de gente. Todo. O próprio Flores, né? Que não até o Vinícius cansou, pô. Pensa que é fácil ir para Assembleia Legislativa e vai não depois. Trânsito do cacete. E o Luan Santos? O Luan poderia mais. Eu acho que ele foi mal. Ele deixou esse gostinho de poderia mais no último jogo, mas quase todos os jogos ele vai mal. Muito mal. Esse aí é da categoria pode queimar. Manda de volta para a Copa Verde, né? Que ele dá aquele hat-trick de assistências. Que até mostra assim, cara, ele evoluiu. Cara, mas, acho que ele evoluiu nessa. Aí no outro jogo ele toma de 4-1 de um jogo assim. Eu achei muito pouco. O jogo e na Copa Verde, né? Não, na própria Série C ele deu uma evoluída em relação ao Luan dos primeiros jogos. Não, mas em relação a ele, né? Mas não que ele foi bem assim, realmente, no caso também. Eu acho que ele foi mal. O nível dele era muito baixo, assim, também. Qualquer coisinha que ele fizesse pra cima, sabe? Parecia que soltava os olhos. Eu acho que ele poderia entrar no Nós Avisamos, porque a gente falou na estreia dele. Foi, a gente avisou. Na estreia dele, tem uma galera que se empolgou, né, com o jogo dele. Eu acho que ele foi o pior na primeira do Paulista e do Leandro. Não? Acho que foram melhores. Acho que o Rui entraria aí nessa fileira do Paulista e do Leandro. O cara mais envelhecido. Ele entra pra Rui, tá mais pra Jonathan do que pra Bruno Paulista. Assim. E o Marcelo. Eu acho que ele foi horrível. Quem foi o pior jogador, Matheus? Marcelo ou Igor Goulart? Ou o Luan. Tem que botar o Luan. O Luan foi muito mal. Marcelo foi o pior, Matheus? Eu acho que ele não foi mal. Eu acho que ele foi mal. Vocês já perceberam que o Paysandu tem 3 lateral direito, 3 lateral esquerdo, todo mundo bichado? Eu acho que ele não entra na decepção que a gente não tava. Fala. O Paysandu não repetiu do ano passado, quando tipo o Churras se batia e não tinha ninguém, assim, tinha pouquíssima opção, quando o Tony foi suspenso, sabe? Aí ele encheu de cara, só que encheu, não adiantou muita coisa, sabe? Porque era sem qualidade, ou um cara muito bichado também. Então, coloca o Marcelo à frente do Igor aí, então, porque eu acho que ele foi abaixo do Leandro também. Não dá pra colocar aí na mesma prateleira do Leandro. Eu acho que ele foi até o último, em certo ponto, tá? Eu acho que também tem isso, mas
foi mal, assim. Eu acho que ele foi muito mal. O Marino próximo, é nós avisamos, Marino. Nós Falou avisamos. da parte física dele, falou. Pode colocar Ele Coitado, surpreendeu, cara. mas depois ele sentiu, né? Foi. Até Foi certo falando. momento, ele Eu até um falo jogador aqui, até com... vocês avisaram. Ó, a gente avisou. E principalmente com Vocês o não Paulo sabem que a Roberto. gente- Eu até falei Também. isso. Paulo Não, Roberto mas também. o Marino nunca vai jogar com o Paulo Roberto. Não existe isso. Ele jogar como titular, sabe? E eles jogaram juntos. Deu É. super E certo. em determinado momento, até o Marino estava bem. Até um jogador que até Tá. O começo do quadrangular do Esse Marino é é o interessante. é interessante, mas ele Os primeiros cai. partidos do Paulo Roberto eram boas, mas cai também muito. Sim. Sim. Quem é O essa Roberto se criança aí? lesionou também. Marino entra no Nós Avisamos. A gente deixa o Marlon para mais tarde ou... Bora botar o acho que Nicolas, não mais foi tarde. bem logo aí. Nicolas foi 1 bem. milhão, cara. Não tem como o cara ter ido mal, né? Todo gol do dentro Goiás de que ele campo, fazia, ele tinha que comemorar lá na arquibancada, mano. Brasileiro ainda, Lucas, do Paysandu. Cacete. Aí o Nicolas foi bem. Acho que essa Aí não vem a tem- pergunta. Fala aqui, ó. O Nicolas O Marinho. salvaria o Remo do rebaixamento? Eu acho que poderia funcionar melhor, que chegou uma época que tipo, o Conceição só cruzava pra área. Eu acho que o Flores É. poderia salvar com um pontinho ali. Um pontinho eu acho que o Flores conseguia. O Douglas Pinheiro ele fala que o Marino faltou uns 10 anos a menos de idade, é por aí, né, cara? Fizeram o cara jogar de um jeito que Ele tem 36, claramente não... 37, alguma coisa assim. Mano. 35, 35. Ele pagou todos os Eu pecados dele em vida nessa temporada. Tem qualidade do Vinícius, cara. Já dá pra ser vereador, já. Ah, não. Pega esse não ganha. comentário do Bruno aí, Matheus. O Bruno aqui, ele tava se irritando vendo os jogadores do Remo e tá até achando de boa vendo os do Paysandu agora. Ó, meu amigo, eu tô pensando a mesma coisa, sabia? Olha, os caras contrataram 3 lateral direito, 3 lateral esquerdo, nenhum deu certo. Incrível. Não é problema teu, né, Lucas? E 2 nem jogaram. Olha aí. É doido. Eu penso que eu tô ruim. Que é o Nicolas de volta. O Douglas Pinheiro falando que o Nicolas foi até aplaudido. O Clisman falou que o Aplaudido? Denilson ele acha que foi bem, ó. Porque às vezes ele dava uma Nossa, vacilada não, na não. zaga. O problema é Desculpa, Clisman. que esse às vezes em uma série C é um. Esse é o 4 problema, jogos, Cris. metade do- Sabe o que eu falei do Jansen, que em 89 minutos ele estava bem e com um ele estava muito mal e comprometia? O Denilson era o contrário. Em 89 ele estava muito mal e em um ele estava bem. Não, ele é o Fernandinho na seleção brasileira, né, mano? A realidade é essa. No jogo que ele não pode falhar, ele faz. Exatamente. Falando que o Paysandu trouxe laterais piores que o Tony. Tony entraria verdade. nos injustiçados aí, inclusive, se ele tivesse. Se a gente fizesse da temporada passada, né? Mentira, Thiago Enes. O cara era. A cobertura dele era o Mikael, que era mais lento que ele. Nossa. Você fala que o lateral direito de qualidade é algo escasso. Isso tem Aí tanta é qualidade, complicado. mas também não poderia errar tanto assim. Né? E esse aí, Tinha o uma- Patrick, né? Patrick. Patrick, Alguém lembra eu nem dele? lembro. Patrick, Nem eu lembro. nem lembro. É do Bob Esponja. Eu até mandei a foto para vocês confirmarem, né? Se era ele. Sim. E eu fui confirmar no Google para confirmar para ti. Não é que tinha certeza. E olha, eu tenho uma memória boa assim para reconhecer jogar, mas esse eu realmente não sabia como era ele. Ele entrou no jogo, não foi, Matheus? Ele jogou 1 minuto ali, uns 6 minutos. Foi 1 minuto. De acréscimo. Durou 1 minuto a passagem dele. Foi tipo pro cara, se for campeão, ter o nome dele ali, sabe? Foi mais ou menos isso aí. Muito bom o comentário lá do Com aquela do Hernanes. Reis. Ah, Isso era Versace, fazia besteira na saga e na volância. Ai, meu Deus. É bem isso aí mesmo. Loreto que é o Vitor Souza muito bom aí, ó. E Ah, polêmica. eu adoro aquela saída de aquele- bola. O Vitor Souza errou a gente só uma vai- coisa. Quando ele a pegou gente já aquele vai deixar o contra-ataque Vitor do aqui Ituano e foi recuando para dentro do gol. Ele queria fazer o gol, só isso. Só isso. Categoria Tirando- do Vitor o é- Souza aqui pra... Haja pra coração. Já separei aqui o Vitor Às Souza vezes pra- é bom, às vezes faz merda. Tinha que fazer, botar essa categoria. Colocar o Paulinho aí, ó. Paulinho. Pura decepção. Tô Esse falando vai- Decepçãozão.
Não vai ter um meio de Decepção. campo do Paysandu acima aí, tirando o José Aldo. Né? O Paulinho vai ser aquele ator que tá naqueles 2 filmes assim, de tragédia, sabe? Ele tava no Santa, que aconteceu o que aconteceu, e agora um Paysandu com... Não, é Titanic 1 e Titanic 2, né? Todo mundo morre no final. Paulo Ricardo vai no pouco usado, né? Pouco usado. É. Pouco usado. Não renovou, né? Paulo Vai Roberto. embora. Acho que vale o mesmo comentário, né? Do Marino. Também. 40 anos em atividade, né? Perene injustiçado, Injustiçado, né? com certeza. Injustiçadaço. Tinha Injustiçado. que jogar por Pode- 3 na zaga, porra. É foda, Pode né? comentar aí, Matheus. Vai lá, Matheus. Comenta aí. Argumentos. Até o momento. Preciso falar mais um. Você Passei o ano acertou. Vou até me- Passei o Não ano precisa mais inteiro tu quer, falando Matheus. do... Eu sei que tu quer. Cara, só digo uma coisa. O Perema, se a gente for pegar os últimos 4, 5 anos do Paysandu, é sempre o titular e é sempre o melhor da zaga. E esse ano não foi diferente. Ele até teve um momento ruim nessa temporada, e mesmo o momento ruim dele, ele ainda era o titular, porque os outros estavam bem abaixo. E falavam que a culpa era do Perema, não sei o que, só que ele faz a dupla com o Denilson, que estava muito abaixo, depois ainda faz uma dupla com o Salinas, que conseguiu ser pior ainda, sabe? Tinha bastante espaço, mas foi pior ainda. E acho que ele sai, num geral, não só desse ano, mas num geral injustiçado desse Paysandu, que eu acho que quase em todos os anos tinha gente falando que o Perema era o culpado das derrotas, não sei o que. Esse ano não foi diferente, né? Esse ano, acho até que ele errou mais esse ano do que no ano passado. Só que se a gente for pegar os melhores do Paysandu, não tem como tirar o Perema daí, sabe? O Perema, ele fazia a zaga com o Diego Ivo? Ou Diego Bispo? Eu não Ele lembro. fez em 2018 No rebaixamento, né? Ele quase não jogava, né, Matheus? O Perema. Jogava era o Vitor Oliveira. Ele foi jogar. Em 2019 o Vitor é que joga ali numa boa parte. Só que ele pega a vaga, depois o Vitor sai, fica Perema e Mikael a zaga, e ficou depois do Cara, seguinte. Assim, o Perema jogou por 3 ou por 4, né? Porque de vez em quando tinha que botar o Vitor Souza no balaio, né? Então, tipo assim. Sempre mal com... Justiçadíssimo, cara. É um zagueiro excelente pra Série C. A Série C é excelente. Agora É. pro próximo. Olha, chegou aqui um A galera tá falando muito do Vitor Souza aqui, ó. Bora falar do Vitor Vitor Souza. Souza aí. Não, deixa ele pro prato Não, principal calma. aqui, ó. Aguarda um pouquinho aí. É. O Ratinho. Agora, Falaram Grampola, aqui, ó, vai pro, Pega. Grampola, que vai isso? pro prato principal. Deixa o Grampola Aquele- no final. Deixa o Aquele Grampola. lá, aquele careca É um foi ratinho. injustiçado, foi o Sei lá, mano. Ratinho. Ratinho, Eu acho que ele foi mal. Cara, o Ratinho, ele foi mal. É, como todo mundo aí, menos o jogador Zé. poderia. Engraçado, o Ratinho é um jogador que ele poderia ajudar bastante, sabe? Mas, cara, cada passe que ele dava, ele. Sei lá. Eu acho que ele tem eu faço muito dois um jogos bons, comparativo assim, sabe, no começo. Ratinho e Arthur. Eles foram mais titulares do que eles poderiam ser. Imagina essa Foi pela dupla na falta de- volância. Pela falta de qualidade dos outros em não tirar eles do time titular, sabe? O Ratinho jogou de meia aberto pela esquerda, inclusive naquele repá. Ele jogou de meia mais avançado, porque não tinha ninguém. Ele não é um cara técnico, cara. Não é um cara técnico. O cara tem que falar, Ratinho, não faz isso, porque tu não consegue, sabe? Finalização de entrada da área, que ele tentou, não conseguia. Esse passe mais agressivo, sabe? Não era dele. E ele jogava numa posição que ele tinha que fazer isso, sabe? Acho que ele foi mal, mas não seria injustiça se ele não tivesse injustiçado também, porque cobravam algo do cara que ele claramente não entregava, sabe? Ratinho e Arthur, mano, no meio campo de um time, eu acho que. O Vitor Souza tá muito distante ali, né? Ele tá numa cor ali. Tá brilhante, cara. Esse uniforme é Chamativo, bonito, né? esse uniforme de goleiro do PCD. É que não tinha uma Ficou foto bonito. parecida assim de apresentação. A gente poderia colocar isso aqui também logo, hein? Quem? Não, puxa essa. Eu quero falar. Pelo O amor de Nixon Deus. quer falar do Charlie. Deixa o Nixon brilhar aí falando do Charlie. Já vai chegar nele. Hilda, a gente deixa pro final ou já fala logo? Deixa o Rildo pro Não, final. final, Pode falar do final. Robinho. Pode falar do Robinho. Infelizmente, se o Rildo fosse o Michael, né? Quanto mais feio, melhor. O PSV era Robinho. campeão da Série C. Nós avisamos, foi mal, Mal. injustiçado, poderia mais. Meu voto seria Mal. injustiçado. Mas Não. eu não. Como é Vou, que deixar eu... esse, eu vou guardar esse meu injustiçado aí com o outro ali.
Aquela parada, Eu não votaria assim, contra tipo, se ele não era, tivesse, não foi mal. ele não era o Ele tá culpado numa único linha pela tênue, derrota né? do Paysandu, Entre ter estragado como tudo e ter pintavam. sido injustiçado. Mas ele foi muito mal, assim, tipo, nem que eu esperava outra coisa. Tipo, quando a bola caía no pé dele, ele não conseguia fazer nada, sabe? É, Eu sei que ajudava, assim, a questão tática e tudo mais, mas com a bola no pé ele não conseguia tocar, não conseguia jogar individual, chutar, quase sempre errava, então eu acho que vai no mal. Robinho, Arthur e Ratinho no meio campo. o Robinho foi, Não queria nem confusão isso aí. O Lucas foi mal, mas tá tipo, babando por esse time. Nossa, Ele deve é- ser. Eu vou testar no FM, deve ser uma maravilha. mas acho que o Robinho foi um alvo muito fácil também de críticas naquela fase ali da reta final do Eutrópico. Sempre o bode expiatório, né? O Nixon deu aquele exemplo do Matheus Oliveira, que ele tirava a nota 6 e a galera dizia que era 2. O Robinho tirava uma nota 4 e diziam que era 0, sabe? Acho que era mais ou menos essa. Ele foi mal, Tipo, mas diziam que ele. Mas dizer que Foi o mais- Paysandu perdeu por causa dele, É, que não era não muito era verdade. isso. É isso Não é. era isso. Mas ele foi mal, isso aí é um fato. Foi mal, só que colocava ele como o pior jogador de todos os tempos. Né? Por exemplo, eu acho que ele tá atrás dessa galera aqui, do Marcelo, Goulart, do Ander, Nilson. Eu acho que ele tá na Douglas frente. Pinheiro aqui do achava que o Ratinho. Robinho era acima de 30 anos aí. Ele é novo. Francisco Romero fala que o Ratinho era esforçado, mas tecnicamente era deficiente. E uma É. perna menos. Boa definição. E o Rui. Rui. Acho que Foi o Francisco decepção? fala aqui um pouco. Né? Nós produtivo. avisamos, né? Eu acho que ele Ele entra já vinha em numa decepção. decadência física. Não é que. Não seria que nem o Marco Júnior, que ele esperava tanto dele, ele poderia tanto pelo currículo Mas dele de ser jogador de Série B e tal, Não sei se foi experiente, que decepção, ele que foi uma eu também decepção. não tinha toda essa expectativa em cima dele. É, A gente já tinha um é a mesma histórico coisa, dele, talvez. Pode essa ser, parte pode física ser. ter pesado nos times anteriores dele. Tipo, Só que o pra A mim, gente sabe argumento, que eu ele tem boa lembro, técnica. eu lembro que o Mas a argumento era questão física é justamente ruim. por exemplo, que a gente usou pro Tocantins, né? Como tu vai ter menos jogos durante a semana, ele pode se recuperar mais, treinar mais e aí desenvolver mais. Só que ele não conseguiu fazer isso, né? A expectativa é que com o calendário mais enxuto ele conseguisse render mais. O próprio presidente do Paysandu falou isso, né? Só que ele fez um time quase que disso só, né? Dessa galera que dependia. Ele apostou em pessoas que, olha, o Grampola, ele é ruim de bola? Não é, né? Ele não é ruim de bola. Ele não é ruim. bola que é eu ruim acho. pra ele. É. Esse ano foi, porque até quando ele tava bem, não conseguia fazer muita coisa. Ele acabou com o meu argumento. É, o Rui teve um jogo que ele joga na Copa Verde, acho que é na quarta, aí no domingo tem Série B ou Série C. Ele entra no meio do jogo Sim. e já fica cansado, sabe? Então a questão física dele tava muito aquém. E Ele eu tinha tava acabado jogando de ser avô essa sequência, né? semana. Pode ser o avisamos mesmo. Já vinha desse aí. nós avisamos. Acabou com o meu argumento. Acho que ele foi mal também. Meia frase. E Caramba. deixa eu ver. Vitor Salinas. Não, Salinas. Foi mal pra caramba. Entregou mais gol do que o Salinas foi Salinas bizarro. não Jansen, sei. o Kevin e o Romero. Salinas foi pior que Ele o ficou, Marcelo ele e o ficou Goulart. muito. Foi pior Foi. que o Luan. É. Foi pior que o Luan. Ele vai jogar, Que- tá? Só lembrando aí pra vocês Vai. que ele vai jogar o Graças a Deus. Até, por exemplo, Titular, né? até na força ele perdia ele. Teoricamente é pra ser um zagueiro mais forte que o Denilson, sei lá. Foi pior que o E- Denilson também, aproveitando ali. É um pouco também A de nós pergunta avisamos é- que no primeiro bom jogo dele contra o Santa Cruz, a gente alertou também, né? Era um Se ele contexto tomasse uma diferente, Santa encoxada Cruz no meio campo, ele perdia a brigando bola. contra rebaixamento. Bem uma situação ali que a gente avisou. É assim que a gente tem que medir a força no futebol. O Raimar claramente encostou nele ali, ele cai. Descendo falando aqui do boom econômico do Nordeste, ofuscou o Norte, né? Fala ali da- A gente vai fazer um Contratações. material sobre isso aí da Seven. Boa. É porque eles sempre tiveram mais visibilidade que a gente, a verdade é essa, né, galera? O que mais podemos dizer? Interesse econômico. Não, o Nordeste em si, apesar de ter picuinha de estado para estado, é um pouco mais
ligado do que o Norte, sabe? O Norte é muito, muito afastado entre si, os estados não se conversam concordo. tanto. A Eu gente acho tem que lá uma até mais ilha que era turismo pra, também chamada é mais Amapá. fácil lá. Até Eu ia o falar Matheus isso, falou uma parada que é eu ia falar- interessante, que tem gente que não vai, que prefere ir pro lugar que tem até praia, assim, do que vir pra cá, sabe? Que já aconteceu isso. E a galera, Eu tipo... Gosto de lembrar disso, foi em 2018, um zagueiro que veio até, foi para o Paysandu, veio jogar a Série B, ele chegou a citar, né, que tem jogador que preferia ir para o Fortaleza, numa Série C, pela cidade, pela questão, porque o patamar financeiro não era tão diferente do que jogar no Paysandu na Série B, porque muitas vezes até cobrava um pouco mais, justamente por conta de que não teria uma cidade, assim, entre aspas, melhor, sabe? Entre aspas, não. Fortaleza, mesmo com tantos problemas quanto, ainda é o mais atrativo que Belém. Com certeza. Apesar da violência Aguento urbana. mais o Ryan Williams falando mal de Belém todo santo ano, mas não deve ser verdade algumas coisas lá, infelizmente, né? Deixa eu botar logo o Yuri aqui no... Nem lembra? Acho que muita gente nem lembra aqui do Yuri. E o Ian pouco usado. Agora. Chegou. Chegou Régua, sexteto. Não. É sexteto sinistro e o Charles. É o Thanos ali, ó. Quer começar pelo Charles ou Fazendinha, Nix? Bota o Charles que eu quero ver o Não, Nix Fazendinho, falar. acho que o Fazendinho é um retrato dessa gestão aí. Charles, onde tu quer botar o Nós Charles? avisamos. E aí, Nix? Não, Charles é aquele cara aqui na Série C pelo Remo. Eu não vou falar que ele não ajudou, que naquele começo ali do time do Mazola era ele e o Eduardo Ramos lá na frente se virando. Só que como falaram aí que ele foi essencial, até o Lucas pode falar isso aí, para a subida do Remo, não foi. É um jogador que, cara, ele preferia o contato do que ir pro gol com a bola, sabe? Eu nunca tinha visto um atacante assim. Dava até raiva. Romero, Então, do Corinthians. o cara preferiu, tipo, tava livre o gol, ele preferiu o contato, assim, é absurdo isso. E aí o Paysandu vai lá e contrata ele pra uma posição que tem muita gente, sabe? E ele veio com problema físico também. Já ele poderia nem, o Paysandu não poderia nem ter passado pro quadrangular, ele não ia jogar nada, assim, sabe? Então, foi absurdo. Tinha várias pessoas ali na posição, vários jogadores pro ataque. Ele não era diferente, tipo, é o Rios da vida, eu até entenderia, porque é um cara que é mais diferente, né? Então ele vem, não joga quase nada, sabe? Mais um que gasta dinheiro, né? Não é culpa dele também, que ele tá lá, o cara vai contratar ele e vai falar que não, ele vai confiar no trabalho dele, mas, sabe, sem necessidade nenhuma, e foi o que nós avisamos, né? Então, realmente foi um dos grandes símbolos, eu acho, desse ano do Paysandu. Nada contra ele, mas foi nada a ver essa contratação dele. Sobre o Charles no Remo, né? Basicamente ele era o auxiliar do lateral, né? Ele marcava o lateral, ele matava muito a saída de bola, ele cavava muita falta no meio campo. E, tipo assim, talvez seja uma função que o próprio Vitor Andrade tenha emulado, só que tinha um cérebro na cabeça do Charles, né? Então ele conseguia fazer uma falta que não fosse acabar com a carreira do outro indivíduo. Então, assim, o amarelo quase nunca vinha, e ele fazia muitas faltas no jogo. Ele foi líder de faltas da Série C do ano passado. Então, tipo, ele era muito intenso nessa parte de roubada de bola, só que ele não era um gênio, nunca foi, acho que nunca vai ser, e eu acho que a contratação dele e do Fazendinha são um retrato da gestão do Paysandu, né? Uma gestão que ninguém entendeu por que o Paysandu trouxe o Fazendinha, sabe? Por que trouxe o Charles? Ninguém sabe explicar, cara. O Charles não jogou quase não entra. É absurdo, assim, sabe? O gasto, sei lá, é chamar o torcedor de otário. Não sei, cara. O Fazendinha era diferente, porque precisava de alguém para a posição dele, apesar de nós avisamos também, e ele não veio machucado, sabe? Por mais que a gente falava, não, o Fazendinha não pode vir com essa grande solução como estão pintando. A gente avisou isso bastante. E tanto que vem o José Alves joga mais do que ele, aí o Rui melhora um pouquinho também, acaba que ele não tem grande chance, sabe? Eu até acho que o Fazendinha joga bola, sabe? Eu não acho mau jogador, longe disso, mas pra expectativa que tinha sobre ele, era que nem o Neto Pessoa no Remo. Tinha uma expectativa muito grande sobre um 9 centroavante, aí trouxe um cara que, sabe, não ia fazer muita coisa,
O Fazendinha nunca tinha jogado nenhuma Série C, sabe? Então, tentaram 10 caras lá e não conseguiram, e foi uma das últimas opções. Mas é por isso mesmo. Porque, basicamente, ele foi contratado a apoio popular, né? Pedido popular. Pediram ele no Paysandu, ele foi contratado por isso. E, tipo, não tem justificativa nenhuma a não ser fazer a politicagem para a torcida. Não tem outra justificativa, cara. Porque ele veio, estava jogando, estava se destacando no Castanhal. Na teoria, a primeira coisa que deveria ser feita é ele vai ser integrado no elenco e já vai começar o próximo jogo, porque a gente tem um cara que é morto. Esse aí é morto. Esse Rui era morto em campo mesmo, não fazia nada. Então, tipo, por que tu vai continuar com o Rui? Vai continuar com o Robinho, que estava improdutivo, Paulinho e tal, e tu não vai dar chance pro Fazendinha, saca? João Paulo no DM, José Aldo, desculpa, no DM. Vai fazer o quê? João Entendeu? Paulo também. Todo mundo no DM. Quem não passou no DM aí, né? Só o Paulo Ricardo e o Vitor Souza. Galera falando aqui do Fazendinha também, né? Da questão dele. Poderia realmente ser esse cara. E ainda mais... prejudicou o Castanhal, né? Tirou o melhor jogador do Castanhal. Achei até estranha a saída dele, sabe? Foi muito fácil. Muito O... fácil. Eu vi um papo do Paulo lá da Nós Queiroz com o Elinho, né? Ele até falou que nesse quesito ali de negociar jogadores e tal, ele disse que, tipo, quando ele entende assim que uma proposta muito boa pro jogador dele, né? Ele é muito coisa assim com os jogadores dele e facilita mesmo essa saída, né? Mas, Ele é jogador, né? Então ele sabe. Pois, justamente, que ele já foi jogador e entende o lado do jogador. Ele até citou o caso do Pecel, que teve proposta do Santa Cruz, ele até aconselhou o Pecel a não ir para o Santa Cruz, que talvez seja uma barca furada, que depois se concretizou, né? Foi o rebaixamento do Santa Cruz, talvez o Pecel nem ajudasse lá. Aí, eu acho que ele também entendeu o momento lá do Fazendinha, talvez ali, naquele momento, até fosse interessante para o Paysandu, para o Fazendinha, e pro Castanho nem tanto, né? Mas acho que teve uma compensação financeira no caso que foi romper o contrato e tal, mas é muito disso. O próprio Elinho é mais flexível nesse sentido, né? Mas é muito uma contratação ali que foi feita no populismo, né? Toma, a gente contratou meio aqui. Falando em populismo, Ale, bora falar do homem que foi dispensado injustamente? Israel? Esse voto de injustiçado é só do Mataus, hein, galera? Eu acho que ele foi injustiçado, cara. É o seguinte, Mataus. Ele quase fez um gol contra. O mais bizarro da história do Paysandu, eu acho. Mataus, ele não ajudava ofensivamente nem defensivamente. Aí é que tá, ele chegou a participar. Nem falta ele fazia. Só que o injustiçado para mim é que ele foi tirado para Cristo dentro desse Paysandu. O Paysandu não tinha como demitir o treinador, não tinha como vencer porque estava jogando mal. Fez o quê? Vamos escolher o jogador mais criticado da torcida para dispensar. O Israel. Quem veio depois? Leandro Silva, que até foi bem, mas chegou até muito depois. Veio o Marcelo, que não foi bem. O Israel termina como um dos líderes de assistência. Foi um jogador ruim? Foi. Mas foi para tudo isso que o Paysandu colocou para cima dele? Eu acho que não. Eu acho que se ele joga uma Série C, eu concordo, será que ele ia fazer menos que o Marcelo? Será que ele ia fazer menos? Eu concordo, mas tu te contradisse. Tu disse mesmo, acabou de falar que ele foi terrivelmente mal, então... Não, terrivelmente mal não. Né? Eu acho que ele foi mal, mas não mal assim. Ele foi mais mal do que injustiçado, Mataus. Eu concordo. Aí eu concordo contigo, mas eu acho que ele foi muito injustiçado também, sabe? Acho que ele foi muito injustiçado. Se tivesse a categoria bode expiatório, talvez ele tivesse lá, que realmente... Mas assim, ó, tu tinha que colocar foi muito mal, mas foi bode expiatório. Tu colocava ele lá. Passaria muita gente para isso. Eu concordo, que ele, talvez as críticas em cima dele, né? E a própria maneira também de dirigir o time do Paysandu esse ano foi disso, né? De escolher os alvos. Se tu falar isso, o Grampola foi injustiçado também, porque chamaram ele aí quase morto, e aí botaram ele nessa frente. Acho que é um outro caso. Acho que é um outro caso do Grampola. É um caso... A gente até... Eu não vou falar quem, mas... Pensado aqui criar a categoria Rafael Grampola. Ele foi terrível, gente. Solidariedade, ele pode ser uma ótima pessoa, mas ele foi muito mal, né?
gente Não, sabe mas que eu aceito gente vocês sabe colocarem que- Israel mal. Eu só que- queria falar que ele que foi muito o injustiçado. Paysandu mas- está sendo bem populista nas atitudes dele, principalmente para tentar se limpar, mas não nega que ele foi horrível, né? Isso, É. exatamente. Eu acho que ele foi Mas melhor e que o aí, Marcelo. tem um Ah, com torcedor que certeza, o gosta de Marcelo um nem cara jogou. e não gosta de outro. Aí tu vai escutar quem? Tipo, não é melhor claro que tem torcida, mas não é melhor tu procurar um profissional, né, que acompanha futebol e tudo mais, do que a cada decisão tu colocar na torcida ali, e deu certo isso? O Paysandu tipo conseguiu fazer- alguma coisa? Não conseguiu. Acho que ele via assim, Israel deve ser demitido, é enquete do GE, né? Aí ele ia lá ver 100% de sim, aí ele eu vou demitir Israel, entendeu? Foi a solução mais fácil, né, pra ele, pra tentar livrar a barra, assim. Foi. Bem complicado. Tá aí o Israel top 2 piores, né? Do ano até agora. Bora ver o outro. Breaking Tá news. vendo? O Rildo. Poderia mais, muito mais, Poderia virou mais. decepção. Acho Mais que ele o Ari, mais que o Ari. É, mascaria. É, Começou Pra tá mim, bem bolado, ele poderia, não muito. pra mim, ele entra na categoria do Marco Júnior. Ele chegou para resolver. E aí ele foi uma Mas ele não decepção. teve mal, eu Não. acho. Não, Não, foi mas decepção. ele Ele chegou nunca pra teve mal, resolver. assim. Acho que É ele que também foi dentro uma das- aposta. Dentro da Mas Série foi C, um- ele foi até mais do que era esperado, porque ele não tinha jogado, tava um ano parado, Exatamente. sabe? Foi uma aposta, né? Esse tempo parado dele, né? Foi uma aposta, mas ele tinha um nome, um currículo e tal. Ele chegou até. Ele chegou Ele bem. me surpreendeu, porque chegou E o time ele, tá Grampola horrível. e Thiago. Grampola vinha até jogando, mas tinha uma lesão. Grampola parou de jogar lá no começo do ano. O Thiago vinha jogando, mas Pois teve é. uma lesão e o Rildo estava um ano parado. Desses três, o que eu menos esperava que fosse jogar bem assim, fosse o Rildo, sabe? Ele começa já bem. Mas aí Sim. acaba que depois ele vai mal e torcida ainda fez aquilo que fez e ele saiu, né? O clima tá chamando ele de medroso, o Daniel Dias falando que é decepção aqui. Poderia entrar na decepção, mas eu acho que. Poderia. Mas dentro do Pelo que que ele- já esperava dele, acho que ele foi até bem no geral, sabe? A decepção entraria pelo que ele jogou. Se a gente comparar ali com o que o Lucas estava falando dos jogadores do Remo, mais ou menos o que foi o Thiago Enes, sabe? Só que num espaço muito menor ali. Até porque a Série C é um espaço bem mais curto, né? É, Mas eu acho é que ele Ele tá tem mais jogos que poderia abaixo mais. também. Mas não chegou a ser horrível também, sabe? Pelo menos na minha Sim. opinião. Assim, nunca... Só Tem um não jogo aparecia horrível. em alguns jogos assim, É. sabe? Não era um... E era muito também por conta do time, né? E o lateral esquerdo é o que a gente tá vendo aí, né? É. Estão os laterais esquerdos do Paysandu. Dois não jogaram, um jogou mal. É. É complicado. E aí, Grampola ou Vitor Souza? Tá bem pro Vitor Souza aí, né? Vitor Souza primeiro. injustiçado. Injustiçado? Foi bem? Nossa. Opa, peraí, pegou. Cara, eu não sei onde colocar o Vitor Souza. Nem eu, velho. Pra mim ele não foi bem, pra mim ele não foi injustiçado, talvez poderia mais. Verdade, poderia mais. É. Mas ele tá entre injustiçado e poderia mais, eu acho. Aí. Se tivesse uma Eu acho que categoria poderia ali, mais. E eu Acho acho que que dos ele foi o três, oposto ele de é o que mais injustiçado, poderia. Ele era o que Ele mais foi o oposto de poderia injustiçado. entregar. Porque ele salvou muitos jogos do Paysandu, né? Só que também ele entregou muito gol besta. Então, na hora de Cara, ele pesar, poderia mais. o erro sempre tem peso 2, né? Ele veio pra ser o goleiro, né? Ele não passou segurança em nenhum momento da temporada. Nenhum. Não. É Não o que eu teve uma falo pra sequência você, de né, 5 Bruno? jogos bons do Vitor Souza, sabe? É o que falo eu pra falei você. do Perema, por exemplo. O Perema tá injustiçado porque às vezes ele tinha que jogar por 4, né? Na zaga, incluindo o Vitor Souza. É o que eu falo de você, do goleiro, né? Que eu acho que o pior tipo de goleiro é esse, né? Que talvez não entregue aquelas bolas, aquelas falhas clamorosas, né? Mas, tipo, não passa segurança. E ele não vai errar tanto aos olhos da galera, né? Aí, o Vitor Souza é fraco. Mas ele não dá essa margem. Mas a gente sabe, a gente sente, né? Talvez ele não seja esse goleiro de titularíssimo, 100% seguro, né? Como é outro caso do Remo, né? Do Vinícius e Thiago, que foram duas certezas e tal. Acho que o Vitor Souza é o oposto disso. Categoria Cara, eu acho que morta. ele tá pegando mais o final, assim, tipo, no Ah, próprio mas o Azul Mota já- tá ele jogando no já Sampaio, né? assustava, Sim. assim, sabe? É.
Acho que o Mota foi até melhor que ele. O Mota começou Eu acho muito que mal e melhorou bastante. O Vitor, ele começou mal e em nenhum momento ele passou segurança. Tá? Categoria Mota, essa é boa. E aí, Começa o Grampola, André falando aqui, ó, que todos os gols que o Paysandu tomou, praticamente todos os gols que o Paysandu eram bolas defensáveis. Foi isso que eu coloquei, entendeu? Ficou muito marcado Tipo, por ele- aquele do Ituano, né? Aquele do Ituano foi... Que ele entrou pra dentro do gol, praticamente, em vez de Não sair faria abaixo. diferença, não faria diferença, mas ficou feio Eu pra acho ele. que seria gol de qualquer jeito, mas ele poderia ter tentado uma abordagem diferente. E sabe qual é a parada? Às vezes eles conseguem pegar uma bola difícil. Acho que os últimos 3 goleiros do Paysandu, eles conseguem pegar umas bolas difíceis, mas as mais fáceis complicam, sabe? Então, não adianta muita coisa, sabe? Então, o Clisman mandou aqui. Pra mim, o Vitor Souza foi bem. O que vocês queriam de um goleiro? É normal entregar. É mais fácil um goleiro entregar do que um zagueiro. É normal o goleiro Fala pro entregar. Romés. acho que Fala tá, porra, O goleiro Messi, entregar. Não Fala pode, pro é o Romés goleiro que do time. pega. mas... Fala pro Jansen fazendo gol contra o Vinícius, coitado, que nem um boneco parado no gol. É isso mesmo. Bem mais fácil mesmo. O Vinícius aí não teve a temporada que ele teve no ano passado, mas ele foi bem. E eu acho que o Vitor Souza não chegou nem perto disso. nem perto, Nem 10, ele não é nem 10% do gol do Vinícius no Remo. nem perto mesmo. Ó, um já Isso, tem sério, saudade sim. do Emerson. Acho que foi o último bom goleiro do Paysandu, né, Matheus? Não, Marcão. Foi o último goleiro do Paysandu, na verdade, né? Que defesa passada. O último ano dele foi meio abaixo, mas o resto foi bem, sabe? Porque se a gente for Renan pegar, Rocha. eu ia falar do Renan Rocha. O Renan Rocha não seria muito diferente na Série C, sabe? Ele não é tão ruim quanto o Vitor Souza, não. Eu achei ele melhorzinho. O Renan O grande Rocha. problema é esse, é que ele é melhorzinho. E aquela Série Eu B achei lá, ele melhorzinho. precisava ser muito melhor. Sabe? Então, acho que esse foi o último goleiro que terminou bem, Que o sabe? futebol paraense tá. O Gabriel acha o Vitor Souza um bom goleiro comparado ao Gabriel Leite e outros desde rebaixamento. O Gabriel Leite também passou muito Ficou muito insegurança. marcado pela saída de bola dele, né? Ele e o Marcão também. Outra. O Marcão ficou marcado por aquele gol lá que ele e o Perema tomando ele e Elton naquele reparo. Gol que ele toma do Felipe Marques também. Golaço. E que é um perguntando de ingressos, o Paysandu tinha vendido 7 mil, mas parece que tinham sobrado alguns ali também, algo do tipo, mas provavelmente vai ser casa cheia aí. Empolgou, né? Tomar uma surra dentro de casa. A gente falou, né, que o rebaixamento do Remo poderia empolgar a torcida do Paysandu para esse. Aí aconteceu. Olhos polêmicos agora aí. Agora, o prato principal da noite. Eu deixo o Vai Grampola começar pro pelo- Nixon. Tem que guardar a energia Grampola. aqui. Acho que o Marlon acho que vai ser argumentado por todos aqui. Grampola. E aí, Nixon? Nós avisamos, né? Eu não sei, eu colocaria ele foi mal, mas nós avisamos. Eu acho que cabe bastante pra ele. Primeiro, Acho que o Charles é na frente dele, hein? Não, acho que Acho que a gente não avisou. sei. A O gente Charles a avisou gente mais do acertou Charles. quase que na mosca, né? velho? Uhum. Foi muito certeiro. Foi muito certeira do Charles. Era Charles esperado, previsível e se concretizou, mas a gente até apresentou um histórico ali de Série C do Grampola, que poderia até dar-se mais em campo, né? Foi nem longe, assim, de algo próximo ali que ele já apresentou. Daniel Né? Dias aqui, ó, falando que não existe categoria para ele. Eu já falei aqui, teve gente... Tiraram a categoria dele. Aqui no Toró a gente teve um que apresentou a ideia de criar uma categoria para ele, mas foi abortado. Fica no coração de vocês aí. Imaginem quem foi. Grampola foi o pior jogador do ano. O pior, não sei, cara. Mas Ele- foi o que foi mais abaixo dentro do que talvez esperavam dele, sabe? Não a gente, porque a gente sabia que ele nunca foi mais ou menos como o Cariús, sabe? Foi o super goleador. Aquela Série C dele, ele faz uns 500 gols na última rodada, porque o time tinha até entregado já, acho que era o Mirassol, se eu não me engano. Não lembro agora. Não, Mojimirim tinha até abandonado o campeonato já, ele vai lá, faz uns 5 gols. Então, eu acho que o Felipe Francisco até fala que contratou o Grampola, não foi feito nenhum critério para contratá-lo. Quase isso, porque
Se chegou para ser um homem-gol, chegou errado. Porque ele, uns 5 anos atrasado aí. A Né? impressão que deu foi muito pelo nome. O nome pesou mais do que desempenho. O Tomás falando por que exemplo, o pior atacante que ele já viu no Paysandu lá de Alexis Sandro e Claudinho. ele não teve tantas ações ruins como o Ratinho, mas só que ele não existia em campo, sabe? Isso acho que é mais negativo do que esses. É complicado essa. Lucas Santos chegou atrasado, ó, falou que criticou o Siqueira desde o primeiro jogo da mente. Falou de ti, inclusive, aquilo, quando a gente estava falando do Siqueira, mas na live vai ficar salvo aí. A gente vai até editar depois aqui no YouTube para ficarem dois vídeos aí menorezinhos para vocês acompanharem. Valeu. Passou 2 horas falando do elenco do Remo. O Paysandu, a maioria já foi ali no Decepção, não teve Foi até mais. muita discussão. Né? O Douglas acha que o Grampola está entre os piores da década. Talvez. Até porque essa década começou agora, né? Então já tá aí. É que ele já conta desde 2011, talvez, né? O Clima fala que o pior jogador do Paysandu foi o Jefferson, que nem entrou em campo e renovou. Né? Eu acho que ele renovou para conta de lesão. Da dele, lesão, né? Da lesão. Acho que nem foi algo além disso, não. Grampola falou aqui dos piores do ano, mas Douglas que fala dos piores da década. É complicado. Foi muito Cara, foi assustador. Foi assustador. Foi. Rafael O Grampola Nixon falou, né? Ele não aparecia e ele não existia em campo, cara. E a gente até se perguntou durante boa parte do campeonato, acho que até perguntei pro Nixon, qual vai ser o jogo pro Grampola? Porque foi naquele jogo que ele estreia contra o Tom Benz, né? Que o Paysandu não tinha a bola, aí foi mal. Aí depois o Paysandu tem a bola, ele vai mal. Depois tem o Paysandu não tem a bola, mas é um pouco mais direto, ele vai mal. Aí, sabe, todos os jogos, seja ofensivo, seja defensivo, seja um jogo direto, seja um jogo de posse de bola, ele foi mal. Se o cara foi mal em todas as tentativas diferentes, tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa errada aí. Sim. A gente avisou, mas foi pior do que a gente imaginava, né? Foi muito. Acho que todos os currículos que a gente fez, né? Acho que foi se não o pior, um dos piores. Ele foi muito abaixo. Acho que só foi. Acho que o Gabriel Lima foi menos pior, assim, que o Grampola, mas foi assustador. Acho que desses tempos que a gente acompanha o Toró, né? Foi um negócio impressionante a passagem do Grampola. Foi mais ou menos o que foi Paulo Rangel, Paulo Henrique, James, só que era só ele. Os outros nem se entravam para alternar, igual alternava Paulo Rangel, Paulo Henrique e James, sabe? Então, o problema é que ele foi tão mal quanto aquele, só que mal por mais tempo. É complicado. Agora, Matos, tu vai se consagrar. E Marlon. Tem que falar. Preciso falar, que estou falando o ano inteiro aqui. O melhor jogador do Paysandu na temporada, entre os artilheiros, entre os líderes de assistência, o único cara que talvez tenha sido tão importante quanto o Rildo, sabe, em determinado momento, e quando o Rildo estava abaixo, o Marlon conseguiu manter um nível. Oscilou sim, mas eu acho que esse ano ele oscilou menos do que se falou, sabe? Muitas se falava, o problema dele é a falta de regularidade, porque ele não fazia gol ou dava assistência. Mas se a gente for imaginar até mesmo aquele índice de assistências esperadas, ele deu muito passe que os caras não fizeram gol, sabe? Participou de muito gol, mesmo o Paysandu mal, ele estava sempre lá entre os principais jogadores, e teve gente falando que era para dispensar o Marlon. Teve gente falando que era para ir embora, teve gente, meu Deus, renovaram até 2025, enganaram o Paysandu, não sei o quê, até 2024, né? Então, sabe, colocaram o Marlon, tiraram ele para o bode expiatório, por conta daquele pênalti perdido no repá, poderia ter mudado a situação, mas no final das contas não valeu de nada aquele repá lá em termos de competição, né? O Paysandu acabou sendo campeão, e o próprio treinador só foi demitido porque ele perdeu de goleada na final, então nem para demitir treinador serviu aquela derrota, e o Marlon jogou de lateral direito, em determinado momento, jogou de ponta direita, espetando, convenceu o tropa, jogou de ponta direita, trazendo para dentro, e a perna esquerda dele não era boa, jogou de ponta esquerda, mas não jogou tanto de ponta esquerda, que foi quando ele foi bem na temporada passada, porque tinha o Rildo. Então, onde faltava gente para jogar, o Marlon ia lá e jogava ok, jogava bem em determinados momentos, em vários momentos, sabe?
E como o Nixon até vem falando aqui, às vezes talvez a narração até prejudicasse ele, porque Né? vinha um passe todo quebrado, ele não conseguia dominar, o narrador falava, domina mal o Marlon, sabe? Novamente domina mal o Marlon. Por essas e outras. Aí o cara que escuta ali fica, porra, Marlon de novo errando. E por aí. Então, acho que foi disparado o melhor do Paysandu no geral, porque o Nicolas saiu, o Gabriel saiu, o José Aldo chegou, jogou pouco, e foi o mais injustiçado ao mesmo tempo, sabe? Foi o mais injustiçado aí do time do Paysandu. E diferente do Rildo, né, Matheus? Ele ajudava bem mais defensivamente o lateral, né? Sim. Muito, Ele é muito, completo, muito. né? Chamar o Lucas Completo, constrói, defende, marca. O Lucas É um queria cara- levar o Marlon também pro time dele aí. Marlon A galera falando interessantíssimo. aqui. O Tomás Sandré falando que o problema do Marlon era a posição, queria ver ele fixo na esquerda. Ele não pôde jogar porque o Rildo jogou lá, né? Mas mesmo assim ele foi bem dentro do possível na direita. Eu acho que o Marlon foi o melhor jogador do ano no Paysandu. Também Vai acho. regular. Concordo. O Douglas Pinheiro fala que o melhor atacante do Paysandu é o Marlon, o melhor zagueiro Perema. Não fica difícil entender porque o Paysandu não conseguiu subir. Por aí também, né? Porque os dois estiveram mal em determinado momento, como a gente até falou, mas mesmo assim foi um mal que eles ainda eram os melhores dentro das posições. O Luiz quer valorizar os jogadores da base, o Francisco fala que o Marlon foi jogador polivalente, faltou um parceiro para ajudá-lo também, né? Como a gente falou, assim como o Rio sofreu com o lateral, o Marlon sofreu com os laterais também, né? Porque o Marlon é a posição que depende muito do lateral, e como a gente está vendo aqui. O Marlon jogou muito com o Israel. Jogou com o Jael, Aquela jogou combinação não beneficiou muito o Marlon. Jogou com o Leandro, meio mais ou menos no finalzinho, e com o próprio Marcelo, né? Então, nenhum dos laterais foi bem no geral esse ano, se a gente for imaginar ali. Talvez o Leandro, só que mesmo assim ele caiu. O Daniel, acho que o problema dele foi cair para a ponta direita. O Doritos fala aqui, ó, Marlon queria cair bem no Remo, ele fala ali, ó. O Douglas Pinheiro fala que não existe justiça aí no futebol. E aí, Lucas, queria o Marlon no Remo? Queria. É um jogador versátil, ele seria bom para a Série B, ele tem futuro, é novo. Acho que ele ainda vai dar fruto pro Paysandu no futuro, quem sabe, né? Não dá para saber, porque ao mesmo tempo que, por exemplo, essas cobranças, elas podem minar o jogador, né? Então ele pode perder a vontade de continuar no clube. Aconteceu com o Perema agora, entendeu? Claramente o Perema optou por não renovar, muito por talvez não terem procurado ele, ou talvez ele tenha dito que é melhor ele sair, porque senão ele pode se complicar ainda mais com a torcida, com os arredores aqui, então. E tem um detalhe do Marlon também, que tu falaste aí da questão de minar. Em nenhum momento ele mostrou falta de vontade. Pelo contrário, em vários momentos, eu tenho até uma expressão que eu não posso usar, que só o Ale ou o Nixon sabe. Não. Foi o cara com mais instinto de futebol dentro desse Paysandu, sabe? Um cara que jogava com a famosa cabeça levantada, um cara que brigava ali um pouco mais, mesmo não sendo esse cara que dá carrinho e vibra para a torcida, para ganhar a galera. E eu, lateral direito, um ponta direito, que o Nixon falou, muitas vezes tinha que marcar o lateral, né? Para ajudar ali o outro jogador. Então, até mesmo essa questão que a galera fala de sangue, vontade, não sei o que, ele nunca mostrou algo ruim nesse termo, sabe? Nessa parte eu acho anímica. Que a questão é que os 6 que estão nas duas posições principais são os jogadores que estavam acima da média dos demais, né? Eles são quem de fato poderiam ter feito a diferença. Um foi para o Goiás, dar 1 milhão para o time. O outro saiu para o Palmeiras por uma proposta mais interessante. O outro vivia batido. E aí sobrava 3. E o Anderlen chegou na metade do campeonato, praticamente na reta final. O José Aldo também. Mas o José Aldo vivia batido, né? E então sobrou pro Marlon e pro Perema, né? Segurar o rojão. Com atuações que variavam muito do Rildo e do Vitor Souza, e um resto do elenco que puxava todo mundo para baixo, né? Vamos pegar as listas. Poderia mais, não poderia mais, Doritos. Ali não poderia mais. Se a gente pegar as duas listas, a gente vê quem foi bem. Um foi um jogador que quantas partidas jogou pelo 5? Por aí. O outro chegou no final. Na verdade, ele jogou 2, né?
3. E quase não jogou. O Nicolas, ele é o artilheiro do Paysandu até hoje, mas antes do jogo do Santa, ele ficou um tom sem marcar, sei lá, uns 9 jogos lá, foi a maior sequência dele sem marcar. Não... Foi Ele só fez no repar, Foi 13? e depois ficou um tempão sem fazer gol. Ele faz gol naquele repar, mas aí fica o que consegue fazer. Foi mais de 10. Aí o Remo, a gente coloca dois goleiros, claro, é muito importante, mas não são jogadores de linha. O Flores, que não jogou metade do campeonato porque estava batido, sabe? O Pinho, que é um cara que acabou de sair da base, que é bem promissor. E quem foi o outro que a gente colocou? Foi o Show, né? Que o Ale até não ficaria para ele de próximo ano. Então, foi muito reflexo do ano desses dois clubes, né? Quem foi bem, realmente, sabe, tem essas questões aí. Foram 15 jogos sem fazer gol. 15. Nicolas. Meu 15 Deus. jogos. 15 Pra jogos. E foi o pra quem artilheiro fez do time. 30, Ainda né? é um pouco artilheiro. Pra quem fez 30 na temporada passada. O Gabriel falando aqui de Foi bem procurar muito diante dos jogadores outros, né? Também. O O Gabriel Nicolas falando teve de procurar jogadores 3. no Norte e Nordeste. E o Fred Gomes, ele meio que tem esse conhecimento, né? O que a gente espera é que, Foi. sei lá, o Lecheva traga jogadores ali do Amazonas, que ele tava mais de olho, e o Fred do Nordeste. Mas a grande questão Mais do Nordeste. o CEP não joga, né? Quem joga é o cara. Uhum. O Lucas fala aqui, ó, ataque Marlon, Dioguinho e Danley, será que presta? O Dioguinho ainda não está confirmado, mas pelo que a gente está vendo aí, né? O Doris falando do Danley, ele acha que foi bem. O Perema, ele acha que foi desgaste. Vai falando muito do Perema. Cara, seria a decisão fácil. Se fosse na Série B, eu acho que seria instantânea essa travessia, sabe? Mas como o Remo caiu, eu não sei se talvez, sabe, ele valha a pena financeiramente. Porque ele deve ser barato também, né? O cara vem de vários anos no time. Jogador de Série B, ele jogou a Série B, se valorizou. Então, Douglas Meira falando, não quer pressão da torcida, vai jogar o Brasiliense. Não é pressão, né? A grande questão é questão do... Até teve essa pressão e a gente não viu ele abatido aí. O Brasiliense tem um título que talvez Remo Paysandu nunca tenha, né? É uma Copa do Brasil. Aqui, ó, sim. Ele fala que ele acha que foi desde aquele repar que ele vacilou. O Lucas Santos, que é um vídeo de bons jogadores da Série C. Pode fazer aí um material no final de ano que não tem muita coisa, né? Só especulação. Tem dois aqui, né? José Aldo, Marlon. É mesmo o Perema, se quem a galera tiver bala, né? O Francisco falando desse olho, outro que acho que até rolou essa especulação do Wallace aí. Será que vai ter atravessada a dupla? Perema para o Guainão e o Wallace para o Curuzu? Eu acho que não valeria a pena para nenhum dos dois, velho. Também acho que nenhum não. dos dois jogadores. Eu acho que o Wallace não vai. Seria banco do Remo, ele vai ser banco do Paysandu também. Não vai mudar nada isso. E aí tu vai sair de um time que... Acho que o caminho que ele pode ir é para Tuna. O Tuna. time de coração dele, pra, sei lá. Doritos queria um jogador do Ituano no Paysandu. Gerson Magrão, né? Eles falando aqui do que a gente acha provavelmente time do Paysandu pro reparte, a gente fala amanhã. A gente vai fazer um pré-jogo aí, deve sair aí mais informações. Pra ver se a gente faz um assistindo o jogo dessa vez. Pode ser também. Chamar o Lucas de novo para ficar 4 horas com a gente aí. Vou te agradecer já, Lucas. Agradecer aí. Cara, agora que eu vi, 3h30 já de live. O Márcio Fernandes, pelo que eu soube, o Márcio Fernandes ele teve o contato do Paysandu, mas ele vai tentar renovar com o Londrina, né? Garantir o time na Série B e tal, né? Legal para ele. Acho que o Márcio Fernandes ele ganhou um patamar elevado agora, né? Sim. Agora acho que de fato ele vai se firmar como treinador de Série B, eu acho. Porque ele venceu... Não, eu sinceramente acho, porque ele foi campeão da Série C com 3 anos seguidos, praticamente, né? Sei lá quanto tempo que ele conseguiu ser campeão da Série C com o Vila. Aí agora ele entra como salvador da pátria no Londrina, consegue salvar o Londrina do rebaixamento. E ele tem um futebol da base ali do Santos, né? Então é um futebol mais ofensivo que agrada, de certa forma, o torcedor, né? Então se ele montar um time... Foram 10 vitórias com Londrina em 28 jogos. Mais ou menos a mesma. Foi o mesmo número, exato o mesmo número dele pelo Remo lá na Série C.
Tipo, ele foi um treinador que passou pelo Remo que ele poderia ter ficado no Remo. Tranquilamente naquele ano de 2019. Foi um cara meio que injustiçado também, né? Foi. Teve problemas Problema com peça ali também, né? Faltou elenco ali naquele ano. E eu acho que naquele ano o Remo tinha uma zaga melhor, que era Marcão e Fredson, era Marcão e Jansen, não lembro. Um dos dois. Marcão Jansen era lateral. Jansen era lateral. Pois é, era Marcão e Fredson. O Marcão era um jogador interessante. Talvez se ele volte pro Remo também, ele tá encostado no Sampaio, né? Se ele volte pro Remo, já até saiu. Saiu. Tranquilo. O Lucas lembrou de um jogador que eu acho que não fica pro Botafogo, sinceramente. Se a galera da Série B eu tava de olho, esse cara não fica. O William Machado. Tava muito bem no Botafogo, cara. Muito bem mesmo. Me surpreendia algumas decisões dele, assim, sinceramente. Cara, dá pra pegar os jogadores do Vitória também. Talvez não renove. Caíram, né? Doutor Fernando Neto, se pintasse por aqui, já seria mais um aí interessante. David também. David, muito bom jogador. Mas acho que os moleques não ficam, não. Os moleques não ficam por aqui, não. Deve ir para um Fortaleza da vida. Fernando Neto é uma boa. O Diego, a gente fala que o Vitor Andrade foi uma grande decepção, porque ele simplesmente sumiu. O Marco Júnior não tem condição de jogar Série B. Estamos falando aqui, ó, não curtiu o técnico do Manaus, Marcelo Matelotti, que deve ir para o futebol paulista. A gente nem falou do antigo não era o Luizinho Lopes? O antigo não era o Luizinho Lopes? Não, era do Martelotti. Ele estava no Martelotti. Foi especulado hoje no Paysandu. Saiu de um nome. Foi pro nome melhor, né? De Martelotti para Márcio Fernandes. Não, o Márcio Fernandes seria excelente, né? O Márcio Fernandes com esse elenco, talvez ele fizesse o elenco rodar melhor. Não é. Por aí. Ou contrataria o Ramírez. E o Yuri, né? Yuri Ramírez. Galera falando aqui dos treinadores, ó. Bora aproveitar e falar aí só na boca mesmo. E aí, os treinadores de Remo e Paysandu pra gente finalizar aqui a live. Vou colocar a gente aqui bonitinho. E aí, bora começar os treinadores do Paysandu, já que a gente tá falando aí do Paysandu. Treinadores. Itamar Schulli. Rapaz, até esqueci o... Nem lembro. Vinícius Eutrópio. Nem lembro. Rob Fonseca. E o Roberto Fonseca. Além do Hilton Bezerra. Tomou choque, foi? Caiu o celular. E aí, Nix? Roberto Fonseca. Itamar Schulli, Vinícius Eutrópio. Itamar Schulli, eu acho que foi injustiçado. Injustiçado. Será? Poderia mais, não sei. Acho que injustiçado. Itamar poderia mais. Ele chegou com uma pompa legal, né? Fez uma boa campanha pelo Santa, se eu não me engano. Ele tomou 2 pancadas, né? Uma delas pra Tuna, inclusive. E o problema foi justamente esse, que mostra mais uma vez o amadorismo da diretoria do Paysandu. Em vez de terminar a final para tu decidir o que tu ia fazer, tu demitiu o cara no meio do caminho. Basicamente, o que ganhou a partida foi o trabalho dele, porque o time não mudou nada de um jogo pro outro e o Gabriel fez aqueles 3 gols que ele nunca mais vai fazer na vida dele. Ele colocava do mesmo jeito, ele colocava o Gabriel quando tinha mais nada para fazer lá. Pois é. O Eutrópio, todo mundo avisou. O Eutrópio a gente avisou. Não. E outra coisa, a má vontade da torcida também, né? Má vontade da torcida. Eu acho que ele entra no injustiçado estilo Israel, sabe? Foi mal, mas... Não As foi críticas, tanto também. A gente nunca vai comprar o Israel no injustiçado. Ele foi demitido antes dele chegar. Esse foi o treinador que contratou ele uma hora muito ruim, eu acho, cara. Se fosse pra contratar ele, eu acho que temporada. Ele foi contratado antes da final, não foi, Matheus? Não, foi depois. Não, foi depois. Foi campeão e anunciaram ele. Todo mundo falando, fica Não, anunciaram ele antes da final. Foi? Na final ele já estava contratado. Eu só não sei se ele estava em Belém. Foi um dia antes, se eu não me engano. 2 dias antes, algo assim. Eu só sei que ele já chegou demitido. E ele talvez tenha sido a atitude impopular do Paysandu no ano, né? Porque foi uma escolha duvidosa, né? Só que... Talvez apressada até, né? Foi. Desesperado, eu diria. Pegou os piores nomes ali, a mais barata possível. Não trouxe ali o que se esperava dele.
Você esperava errado, no caso. E eles mesmos não bancavam nada, né? Qualquer coisinha da torcida, eles... Então, pra que eles iam trazer um cara que tava tão contestado assim já? Faz sentido. Sempre o Ettinger tweetava lá, não, confiamos no trabalho, blá, 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 blá. Vai nessa. É Roberto Fonseca. Não sei como Cara, não sei como. acho que ele poderia mais. O finalzinho de trabalho foi bizarro. Bizarro. Nossa, foi muito... quadrangular dele foi bizarro. Uma decepção, então. Decepção não, porque ele vinha, tipo, entre aspas, de um patamar abaixo, mas que, pô, ele pode jogar um pouco melhor. Ele começou jogando interessante. Só que aí no finalzinho foi acabando o trabalho dele. Ele poderia mais. Acho que o planejamento dele pro quadrangular foi ruim. Ele joga ali contra o Criciúma ali, claramente por um empate. E apostando nos jogos em casa. Querendo ou não, no histórico dele, em casa o Paysandu foi bem. Mas foi um deserto de ideias que a gente já tinha visto na primeira fase. Acabou que ele apostou tanto nos jogos em casa que foi por água abaixo. Aí ele já perdeu pontos ali no Criciúma que ele pôde. No grupo. Foi. No primeiro grupo. Chegou muito no teto. Então quando chega para quadrangular... Tá destroçado, né? Hilton Bezerra. Vai ser treinador amanhã, né? Justiçado, né? Desde já. Colocaram ele numa fogueira. É no mesmo quesito do Israel lá, mano. Colocaram ele numa fogueira. Entraria no jogo pouco, eu acho. Aí. Falaram, salva o time aí, vence aí do Ituano em casa. Pouco se for do resto... Mas ali no jogo contra o Botafogo, acho que a estratégia dele foi também bizarra também. Foi. Muito bizarro. Aquilo ali foi um atestado de incompetência. O Paysandu chegando com o Wilton, não tem ninguém que não vai conseguir. Só é tu, tipo, se ele fala não também, sabe? Ele nunca seria escroto da parte dele, mas quer ajudar, eu acho. Quis ajudar. Eu não lembro se foi ele ou se foi o presidente que falou que a estratégia era essa mesmo, de tentar ficar vivo e segurar a pontuação ali. Tentar fazer um gol no final e tentar... Foi bizarro aquilo. A estratégia foi bizarra. Não, o time precisando vencer, cara. Porque, tipo assim... Não faz sentido, cara. Eu pensei que o Remo não ia conseguir. É Baptista, né, o dele. O Remo não ia conseguir, mas ele voltou para a média de 3 treinadores por ano. Vai contar o Netão? Ele treinou de verdade assim, tipo, agora o Netão como tá. Aquele jogo contra o Manaus ali, o primeiro jogo. Primeiro jogo contra o Manaus é a cara do Netão, aquele jogo ali. Mas acho que é porque o Hilton Bezerra, ele pegou assim, agora é contigo, sabe? O Netão acho que falou, segura essa aí. Acho que ele fez uma transição ali pro Eduardo Batista. Querendo ou não, ele ainda não estava em Belém. Tem que colocar ele, porque a torcida, no final das contas, considerou o Netão como se ele tivesse sido treinador de algumas partidas do Remo, coisa que ele não foi, né? Claramente ele estava seguindo o ordem de Conceição. E aí, Paulo Bonamigo, injustiçado, cara. Injustiçado. Porque ele sai antes dos bons dos jogadores do Remo chegarem. Isso que eu falei lá no grupo, inclusive. Os melhores, entre aspas, do Remo que chegam ali foram antes do Bonamigo, sabe? Inclusive, é engraçado que parece que eles contrataram as peças pensando no jogo do Bonamigo, né? Por aí. Porque seria onde se encaixariam melhor. E aí o Conceição tem que fazer as adaptações, etc. Então eu acho que o Bonamigo foi muito injustiçado. Ele montou um elenco, ele bancou o elenco, ele bancou os jogadores da Série C. Ele disse que os jogadores tinham nível para jogar na Série B e manter o time lá. Ele tem uma parcela de culpa na montagem do elenco. Sim. Ele tem uma parcela de culpa na montagem do elenco. Coisa que, por exemplo, o Conceição não vai ter quando a gente for avaliar ele. Mas o Bonamigo ele foi injustiçado porque pelo menos o Vitor Andrade eu acho que ele conseguiria extrair bastante dele. Talvez uma conversa. Olha, não quebra a perna do amiguinho, não pisa nele. Entendeu? Um negócio assim. Acho que ele conseguiria. E a gente falava bem por quem? Disso. Acho que pela forma que ele saiu.
Foi enxotado praticamente pela torcida. Tava um trabalho ruim, sim, mas o elenco era ruim para aquele trabalho. Eu acho que ele tem parcela de culpa nisso, mas o Remo não estava lá embaixo só por conta dele, sabe? Acho que aquele jogo do Botafogo ele errou bastante ali. O Conceição melhora o Remo, mas o Remo do Conceição só é o Remo do Conceição porque chega ali uma galera melhor do que o Bonamigo tinha. O Tocantins estava batido, se eu não me engano, ainda quando o Bonamigo estava treinando. O Tocantins acho que estreou na 7ª rodada, algo assim. Então acho que foi injustiçado pela forma que ele saiu. Foi mal, mas foi injustiçado também. Ele até sai num jogo que o Remo perde por causa do Kevin, podemos dizer assim, né? Que o Sampaio não fazia nada, o Kevin faz o pênalti. Foi quando ele testa algumas mudanças, né? O Eric Flores ali aberto, depois ele recua ele. O Lucas, que lembra bastante, o jogo antes da demissão foi o jogo do Náutico. Que era a vitória. Não, sabe, então ele, sei lá. Era uma vitória praticamente, o Náutico faz um gol impedido. Ainda faz falta no Vinícius, no lance. Mas ali o Vinícius saiu mal também. Saiu mal, mas o cara deu no corpo dele, né? É um problema do Vinícius, eu acho, essa saída. Assim. Por sinal, quando eu ia comentar do Thiago com o Vinícius, eu ia falar que o ponto positivo do Thiago é que ele consegue sair nessas bolas melhor. Parece que ele tem um tempo de bola melhorzinho do que o Vinícius. Mas pode ser só aparência, né? Eu me preocupei também com algumas saídas dele, mas... É o ponto baixo do Vinícius, eu acho. Talvez o único defeito dele é a saída de bola. Ele é muito similar ao Cássio agarrando. Vocês podem perceber assim. Ele tem uns erros de saída, de cruzamento muito parecidos. E até o estilo de se jogar para tomar gol é igual. No jogo do Náutico, né? Ele vai meio estabanado lá e o Náutico faz o gol. Deixa eu saber da... O Rodrigo mandou aqui, ó, que deve ser deprimente depois de montar o elenco para ver, ter que prospectar um monte de bombas para ser. A galera perguntando aqui dos treinadores. O Lucas falando de vários jogadores aqui, ele fala aqui, o que você acha da volta do Luiz e do Charles, se possível? O Luiz teve uma decisão péssima, né? Os dois, né? O Vitor Andrade poderia atravessar, diz aqui. Não, nunca mais ele fez aqui. Ele nem voltou para Belém, eu acho, né? Não. Acho que ele ficou por lá pelo Rio mesmo. O Cleveland fala aqui do Renato Gaúcho no Paysandu. Acho que não. Renato precisa de uma comissão técnica que ajude muito ele. Nem com 200 milhões ele conseguiu, né? Imagina. Renato Gaúcho é a cara do Fluminense, cara. Tem esse feeling aí. Eu acho que ele é a cara do Vasco, do Botafogo também. Que eu acho que o Fluminense, como ele vai pegar essa Libertadores aí mais ou menos, ele vai querer apostar aí no Renato. Ele é a cara do Flamengo Landim. Isso que ele é, cara. O Douglas não gostou da comparação do Vinícius com o Cássio. É verdade, pô. E o Felipe Conceição? É estilo, meu filho. É tipo falar assim, ó. O Ter Stegen e o Neuer, eles têm um estilo igual, que é o estilo alemão. Pode perceber que eles têm defesas muito iguais. O Ter Stegen ele faz umas espalhafatosas às vezes, mas o Neuer ele é muito seguro e tal. São dois estilos diferentes, só que eles têm a mesma escola, alemã. Um goleiro parecido assim com o Vinícius é o Santos, do Atlético. Eles encaixam muitas bolas. De encaixar. O Vinícius não é aquele cara que espalma pro lado. Por exemplo, o Buffon, ele é um goleiro daquela escola de posicionamento italiano e tal. Ele não gosta muito de vez em quando ele faz uns milagres fudidos, né? Mas tipo, ele gosta mais de posicionar direitinho e tal. Eu acho que o Alisson é mais nessa linha também. Conceição eu colocaria. Poderia mais ou decepção, não sei. Poderia mais. Justiçado. Justiçado? Não, acho que não. Ele deveria ficar até o final. Acho que aquela. Eu ficaria não, assim. Isso é outra coisa. Mas ele poderia ter saído antes também. Fosse para sair, realmente, mais rodadas bem antes, né? Já pra sair com 10 rodadas de diferença. Só que não tinha mais. Eu falo, né? Não é só a 10ª. decisão que toma, é o timing também da decisão que é muito importante. Porque, por exemplo, eu acho que o jogo que
iriam demitir ele era aquele contra o Cruzeiro, só que o Remo vai lá e ganha. Uhum. Ia ser muito similar ao do Bonamigo, né? Sim. Mas eu acho que o Conceição poderia mais, cara, porque ele chegou num período que ele poderia fazer algo diferente, ele tinha que fazer algo diferente e ele não fez. Ele chegou no período que ele chega na 8ª posição, poucos pontos de vantagem pro G4. E o Remo não Acho que estava ele- jogando lá essas coisas. Já dá Também. para começar a fazer algumas mudanças ali. Acho que o Conceição tinha que ter uma decisão, né? Mudar algumas peças para a gente mudar o ritmo do time. Acho que com aquele time que ele estava jogando, acho que já estava claro, né? Que ia ter um declínio. E foi o que aconteceu, né? Arthur E Siqueira podia jogava juntos. transicionar para um estilo de contra-ataque, né? É, Ele já estava sentindo cansaço. Ele estava sentindo o Exatamente. cansaço do elenco, ele poderia começar a parar de tentar pressionar. Como ele continua aí eu acho que pressionando. faltou O Remo não mais estava gestão fazendo de- mais nada de positivo, né? Não estava conseguindo cruzar bem a bola, não estava conseguindo ter intensidade, não estava conseguindo defender direito, não estava conseguindo atacar. Se o Remo não tava empata conseguindo 7 dos contra-ataque. 10 jogos, mano, tinha salvado. Pô. A realidade é essa. Chegou numa fase ali que eu acho que foi aquele jogo contra o Sampaio, que o Remo ele teve um primeiro tempo bizarro. E ali já dava para fazer algumas mudanças, sabe? Já dá para fazer algumas mudanças e a gente não viu isso depois. É. Tem alguns jogos assustadores, né? O segundo tempo contra Foi. o Brusque é assustador, assim. Virou um mando em campo. De verdade. Foi muito. O próprio jogo contra o Vila, cara, tava com um a mais e Aquele gramado do Pressionou, Brusque pressionou, lá para pressionou. virar um bando é um passo, né? É. Mas eu digo, Mas ali, no por time exemplo, passado, assim, o time todo, sabe? dava pro Remo fazer algo diferente por conta do gramado, porque o Brusque fez. E não era assim, ah, meu Deus, é porque o Brusque conhece o gramado. Cara, tá chovendo pra caramba. O primeiro tempo já tá assim. O segundo, a chance de ficar pior é maior, sabe? E aí, eu acho que ele poderia mais, sinceramente. Acho que o Pingo naquele jogo foi essencial, tanto que ele se bateu e aí acabou com o time praticamente. É. Mas o problema é esse, o Pingo nem titular era, sabe? Mas ele tava galgando a titularidade ali. Não, ele tava não começando a Mas o problema é esse, que ele nem evoluir. era titular e era fundamental naquele jogo. Aí é que O segundo tempo contra a passaria o Ponte também é passo. muito ruim o que ele faz com o time ali. Substituições e como ele O coloca segundo o time. tempo assim. contra o Operário, pô. Operário aqui. Também. Primeiro turno. É. Acabou com o time. Acho que poderia bem mais. Aí. É, poderia Sei mais, se- é. E aí o Eduardo não é tão pouco usado também. Pouco usado. Injustiçado. Pouco usado. Acho que ele é injustiçado Foi pelo muito Remo. mal. Mas eu não sei se ele quer ser também treinador. Tem gente que É. não quer. Ele já tentou, acho que ele viu que não é pra ele e desistiu. É, Eduardo Tanto Batista ele aí, Ale. Aquele elenco que ele montou lá. Mal. mano. Eduardo Batista foi mal? Tá mal? Ele mentiu, Cara, né? Hã? Ele é mentiroso. Acima de tudo, ele é mentiroso. Porque ele disse que ele estava acompanhando o Remo e ele me deixa o Vitor Andrade tomando um cartão a cada meio tempo e ele o Netão não Mentiroso tava, ainda. não tava lá naquele jogo, não? Não. Foi o Não. auxiliar dele. Ah, lá também. Qual deve Tem ser o uns caras técnico do Remo em permanentes 2022? que não tá Eu lá. acho que o primeiro que não Paulo pode ser o Bonamigo. Eduardo Batista. Primeiro o Remo tem que ver como vai ser feita a diretoria, né? É, Paulo Bonamigo. Vai ser o Thiago ainda que vai estar lá? Vai ser o Ian vai continuar? O Dirson? O Ian vai voltar, quer dizer, o Dirson vai continuar? Eu concordo com isso aqui do Rodrigo Miranda, cara. é verdade. Se o Remo perde pro Cruzeiro, acho que o Conceição cai antes e teria mais chance de mudar. Aí, o Não sei Remo se trocava salva de mais técnico naquela hora, ganhava o gás contra Londrina e Operário, né? Ponte Preta também. Foram 5 pontos. Tipo, Não, Ponte Preta foi antes do ciência Cruzeiro. do Cruzeiro. Cara, se o Remo empata com o Londrina, já tem justificativa. Foi Ponte Preta, foi antes do Cruzeiro, foi Londrina, CSA, Operário. É. O Remo faz 5 pontos depois do jogo do Cruzeiro? Ou mais? Deixa eu ver aqui certinho. Acho que Então o Remo faz 5 com Menos. o jogo do Cruzeiro. Não, Acho ele que faz. foi menos, Ele empata 2 vezes. Ou não? Não, tu fala depois do jogo do Cruzeiro foram só os 2 empates, mas se contar o jogo do Cruzeiro. Não, contando com o Cruzeiro. É assim. Sim. 5 pontos, né?
Dá pra fazer pelo menos 6 aí. É só empatar com o Londrina, que o Londrina Só perdia encontrar 2 com um pontos. absurdo. Aquele jogo pro CSA não dava para não perder, mas pro Operário dava para ter empatado ali com o Goiás. Dava pra não perder aquele jogo assim, pelo que tava se desenhando. CSA Não, eu tava acho que muito. não. Tá Acho que bem. não. Eu acho que dava. É o melhor Dependendo da time O estratégia. do CSA era melhor. melhor time do segundo turno. Só aí, que cai praticamente. naquilo que a gente falou, né? Que ele poderia ter mudado de estratégia há muito tempo, Sim. Sim, isso é verdade. entendeu? E segurado, amarrado o jogo. E aí terminamos. Essa que é a questão. Terminamos. O Eduardo Batista Acho que foi sim, mal. Ele praticamente fez as substituições péssimas. Todos os jogos da Série B. Quando ele botou o essa Rafinha ali última. naquele jogo, eu já sabia que ele não sabia porra nenhuma do elenco. Mentiu. Essa última, até a lançada coletiva muito depois, né? Ele falou que ele tirou o Shoa para melhorar a qualidade de passe no meio campo. É com Ele o botou o Neto Neto Moura. Moura e botou o Matheus Oliveira no meio, no lugar do G2, para dar mais mobilidade. Que eu acho que não aconteceu Cara, nada disso. Eu só acho Só que para ele botar um talvez cara de mais qualidade no passe, ele deveria ter tirado o Siqueira. Se for olhar o ele histórico, poderia o Siqueira é um dos ter caras que com pior aproveitamento de passe no elenco e na Série B. Aí Ele tirou o poderia Shoa, ter deixado o show, botado o Rafinha. Não sei se o Rafinha estava no banco. Rafinha no Acho lugar que do não. Siqueira. Ou qualquer. O Neto Rafinha Moura. tinha se batido contra o Manaus. Ele entra e se Neto- bate contra o Ah, Manaus. é verdade. Ele podia ter botado o Neto Moura no lugar do Siqueira e ter continuado com a estratégia de jogo dele. Ué, era o que eu faria também. Tipo assim, Encerra aí, Nix. Não dá pra falar. Bom, é isso. Pode Agradecer aí o Lucas pra caramba. A gente tá em 4 horas aqui. O papo rendeu, foi bacana. Que a gente falou sobre elenco, sobre o ano também, né? Passou por todo mundo. Acho que deu pra ver que não tem só um culpado nunca. E nem um jogo, imagine, numa temporada toda. Então, é bom pra gente fazer esse descarrego até, né, Lucas? Eu acho que você viu também até com terapia aí pra extravasar cara, um é o pouquinho. seguinte, eu vou falar pra vocês que eu tava me preparando emocionalmente há 3 semanas pra queda. Então, por isso que eu não tô tão abatido assim, entendeu? Porque se fosse outros momentos. E também depois de Vila Aurora e Cuiabaço lá, mano, nada mais me abala, cara. Não caindo pra Série D tá ótimo, sinceramente. Inclusive, esse jogo do Vila Aurora revelou um bom jogador que é o Raul Prata. Jogava nesse Vila Aurora aí. Tava no Vitória aqui. A Bocaína. Bom, mas é isso. A gente vai fazer pré e pós-jogo amanhã. O jogo começa ali umas 20 horas, vai ser na Curuzu. Então a gente deve fazer aí um pouco antes, 18, 19 por aí. Estão todos convidados aí para assistir, mandar palpite lá. Depois a gente faz um pós também para fazer esse repá, né? Como o Natal falou, um dos mais melancólicos aí dos últimos anos, né? Com esses times que a gente está falando que poucos foram bem aí que a gente elegeu. Então vai ser isso, mas é melhor, se não empolga, ganhar, né? Perder é pior ainda, né? Do jeito que tá. Então é isso. Uma boa noite para todo mundo. Quem apareceu aí, quem ficou, quem deixou o palpite, deixou o like, puder deixar, te inscrever também. A gente vai tentar separar, né, Matheus, aí as duas partes para ficar melhor, que 4 horas é difícil de tancar. Mas é isso, uma boa noite para todo mundo aí. Quer deixar um recado final aí, Lucas, para todo mundo aí? Obrigado novamente por aparecer aqui. Obrigado de novo. Eu que agradeço pelo convite, etc. Eu esperava que vocês fossem me aguentar 4 horas aqui de live. É difícil, eu falo pra cacete, né? Então, tipo assim, desculpa os palavrões aí. Felizmente não será desmonetizado. Não vai perder o dinheiro da live. Queria de novo agradecer mais uma vez, né? Muito obrigado por dar esse espaço. Eu gosto de falar de futebol bastante, assim. Sou meio chato. Dá pra ver lá no grupo de vez em quando. Dá umas brisa louca. No outro dia mesmo do rebaixamento, já tava pensando que poderia ser como em 2007. Poderia ser muito pior. Mas, assim, deixa aquela mensagem de esperança, né? O Remo vai subir e o Paysandu vai continuar a nascer por muito tempo. Amém. Só isso mesmo. Bora ver aí como é que vai ser essa temporada. Esperando que os dois subam, né? Que, particularmente, eu não aguento mais Série C. Campeonato aí que é sempre complicado de assistir, de acompanhar, de acontecer, de ver as estatísticas. É bem ruim. Esperando que os dois subam para a Série B. Jogo uma semana, outro só na outra. Aguenta Altos Floresta, Aparecidense. É fogo. Atlético Cearense.
Atlético Cearense, Ferroviário, isso aqui é praticamente a circunsal do Ceará, né, mano? Mas A aí, verdade é essa. o grande problema é esse, né? Que até falaram na live passada. Remy e Paysandu merecem estar disputando com essa galera, porque, tanto como eles merecem estar na Série C, positivamente, Remy e Paysandu merecem ficar aí nessa Série C negativamente, infelizmente, né? Mas é a verdade. É isso, galera. Valeu e até amanhã. Até daqui a umas 18 horas que a gente vai estar por aqui já falando disso. Valeu. Placar? Isso, sacanagem. Só no pré-jogo.